Porque tem muita ferramenta boa, muita estratégia de manejo que é boa, porém, se usada de forma, né, inadequada, não vai dar resultado ruim. Então, às vezes, é muito mais importante saber usar a ferramenta do que a ferramenta em si. Manejar pastagem é usar conhecimento, né, para que a gente consiga planejar as ações que a gente vai executar. Esse planejamento tem que ser feito de forma bem ampla, de forma estratégica no sistema de produção, para que a gente consiga intervir nas etapas da produção animal em pastagem, seja no crescimento do capim, na colheita eficiente do pasto que eu produzo, e depois na conversão dessa forragem produzida em produto animal. Tem estratégias de manejo que não exigem desembolso direto, quase que nenhum. Eu só mudo o processo, a forma como as coisas são feitas, sem gastar nada adicional. Existe um princípio básico no manejo da pastagem, né, que a gente chama de suprimento tem que ser igual demanda. Para fazer manejo do pastejo, eu não gasto, não tem que comprar nenhum insumo. Eu gasto insumo intelectual. Bom, bora lá. Bora para mais um episódio aqui do Na Fazenda Cast. Mais um episódio especial. Todo episódio eu falo que é especial, mas esse é um projeto que eu particularmente, por muito tempo, quis ter ele, né? A oportunidade de receber pessoas que fazem diferença na pecuária, e poder conversar é sempre muito prazeroso. E hoje eu estou com uma pessoa que há muito tempo eu acompanho o trabalho, acho que desde quando eu estava lá na graduação, que eu era estagiário do professor Daniel, hoje professor da UFLA. Ele já falava da pessoa que eu vou conversar hoje, e acho que essa pessoa é uma das grandes referências, se não for a maior referência, sobre diferimento de pastagem, quando a gente fala nesse assunto aqui no Brasil. Então é um prazer te receber hoje aqui, professor Manuel Rosalino, para a gente bater um papo sobre diferimento de pastagem, mas vamos falar de manejo de pastagem também, né, professor? Tudo bem. Bom, primeiro meus agradecimentos, Matheus, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação poder estar aqui conversando com você, batendo esse papo com você. E também meus cumprimentos aí para aquelas pessoas que estão ou irão nos assistir, tá certo? Legal. O professor, assim, antes da gente começar a falar de manejo de pasto, e tem algumas perguntas polêmicas aqui para te fazer, fique tranquilo que vamos polemizar um pouco durante nosso bate-papo aqui hoje, mas nem todo mundo conhece o Manuel, então conta um pouquinho para a gente quem que é o Manuel, de onde ele saiu, como ele caiu na zootecnia, né? Você veio de família que mexia com pecuária, não veio? Como foi um pouquinho de sua história? Só para o pessoal te conhecer, e depois a gente começa a falar incomodar também com o manejo de pasto. Tá certo. Olha, eu sou filho de produtor de leite. Então, meu pai, a vida toda, a gente tem um sítio no interior do estado do Rio, um município chamado Cantagalo. Um município bem pequenininho, fica no interior do Rio, divisa com Minas. E meu pai sempre tirou leite, né, a vida toda, né, viveu, ganhou o pão dele com isso. E eu sempre, desde novo, acompanhava ele, gostava de ir para o sítio. Eu me lembro que eu estudava pela manhã, a professora passava a tarefa de casa ditando, né? Era ditado. Você escrevia no caderno de lição, eu já escrevia e já respondia, para chegar em casa, almoçar e mostrar para minha mãe, ó, já fiz, posso ir no sítio com meu pai. Porque meu pai, depois do almoço, voltava para o sítio, eu ia junto. Então, a minha vida foi muito marcada com a minha vivência no sítio, com o meu pai. E, com certeza, isso aí influenciou na minha escolha. Né? Aí, quando a gente tem que fazer a decisão de que curso cursar numa universidade, aí a gente vai conhecendo o que é a zootecnia, e isso aí pesou, porque eu tinha uma afinidade muito grande por essa área de produção, né, de bovinos em condições de pastagem, que é o que meu pai sempre fez a vida toda, e eu sempre vivenciava isso lá com ele. E aí isso me influenciou muito na minha escolha profissional, foi essa influência do meu pai. E aí, seu pai produz leite ainda hoje? Hoje meu pai não produz leite mais. Ele já está ficando de idade, né? E a atividade leiteira a gente sabe que exige bastante. E aí ele vendeu todas as vacas dele há uns 10 anos atrás, e hoje ele tem animais de gado de corte, faz recria. Agora veio para a parte boa, então. Negócio de leite aí. O negócio é pecuária de corte, né? Nossa, nada bairrista que sou. Ele mudou de atividade, né? Atividade leiteira, agora passou para atividade de gado de corte. Tá, mas ele tem lá o sítio dele até hoje. Se ele não for lá, acho que a vida dele, com certeza, acho que seria mais abreviada. A vida dele é mexer com boi, com gado lá no sítio.
Legal. E aí você parou na zootecnia, foi Viçosa que você fez, né? Isso. Aí eu fui para Viçosa fazer zootecnia, né? Isso foi em 2001, que eu entrei no curso de zootecnia lá em Viçosa. Aí lá eu fiz minha graduação. Já no terceiro período da graduação, eu já iniciei o estágio com o professor Dilermando Miranda da Fonseca, que hoje é aposentado, mas ele trabalhava com forragicultura, né, com experimentos em que a gente tinha animais em condições de pastejo. Aí eu falo que eu dei muita sorte, ou azar, né, mas eu acho que foi sorte, porque eu já comecei meu estágio, já encontrei realmente aquilo que eu queria. Eu falei, é isso aqui que eu quero, então por isso que eu falo que é sorte. Daí em diante eu segui, né, só me aprofundei nos meus estudos, né, continuei nessa área. Por outro lado, o azar é que eu não tive nem chance de conhecer outras áreas, né, na zootecnia, né? Eu já caí em cima da forragicultura e mergulhei e não saí mais. Mas aí, enfim, lá em Viçosa a gente aprendi muito durante a minha graduação, né, sempre acompanhando os alunos de pós-graduação, sob a orientação do professor Dilermando, e gostei, né? Me identifiquei muito com aquelas condições de pesquisa, aquele esquema de trabalho, né? Sempre fui muito curioso, gosto ainda, né? De ler, de estudar. Então, quem gosta tem essa curiosidade, tem várias perguntas, e a gente responde as perguntas por meio de experimentos científicos. Então, para mim, aquilo me empolgava, me animava muito, né? Eu continuei, fiz meu mestrado e, na sequência, meu doutorado. Fiz tudo lá na Universidade Federal de Viçosa, né? Emendei na sequência, graduação, mestrado e doutorado, né? E aí, sempre com animais em condições de pastejo, trabalhando com manejo de pastagem. E aí eu me saí de Viçosa em 2010, né, quando eu terminei meu doutorado, e aí eu fui trabalhar por 6 meses na Univasf, que é uma universidade federal do Vale do São Francisco, que fica em Petrolina, na região semiárida. Né, eu fiquei 6 meses, foi um período curto, porém de grande aprendizado para mim, porque é uma outra realidade, eu falo que é um outro Brasil, que eu não conhecia, né, mas aí, por questões pessoais, a distância, né, da família, eu fui aprovado no concurso aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e ainda no mesmo ano, finalzinho de 2010, eu vim para cá, para assumir o cargo de professor aqui na universidade, e onde eu estou até hoje, né, eu trabalho até hoje aqui, já vão fazer aí 14 anos que eu estou aqui na UFO, né, em Uberlândia, trabalhando com manejo de pastagens e gostando muito aqui da região. Basicamente é Legal. isso, resumidamente. Estava falando de Viçosa aí, eu comecei a pensar assim, eu tive a oportunidade de algumas vezes para Viçosa, melhor doce de leite do Brasil, né? Com certeza. Sim. Mas eu fiquei imaginando aqui que não devia ser fácil trabalhar com pasto lá em Viçosa. A área experimental era nos morros? Era, exato. Lá não tem. O relevo lá é só íngreme, né? Não tem. Só dá para fazer experimento em blocos. Não tem jeito. E ali medir a altura de pasto em Viçosa devia ser uma delícia, né? Porque é puro morro, então para medir a altura deve ser. Ele já faz exercício junto e já dá até para depois tomar uma cervejinha e comer um churrasco para repor caloria. Lá o relevo é bem acidentado. Tem uma foto bastante famosa do meu experimento de mestrado, que o pessoal pensa que na época não tinha drone, né, como a gente tem hoje. O pessoal pensa que tirou uma foto aérea. Na verdade, eu subi no morro, em frente ao morro do meu experimento. Eu no morro mais alto, tirei a foto de lá, e parece que eu estou tirando uma foto aérea. Só para você ter ideia como é que lá é a morrada, né? Para quem não conhece, mas é assim, a faculdade é uma rua principal que é plana, né? E depois começam os morros para as laterais ali, e a área lá no final, lá a parte onde fica a horticultura é bem morrada mesmo. Sim. Professor, depois eu quero conversar um pouquinho mais sobre tudo que você estudou durante a graduação de diferimento, acho que tem bastante coisa para a gente falar. Mas uma pergunta inicial, assim, até um tanto polêmica, para a gente começar a acalorar assim, nossa conversa sobre o manejo de pasto. É assim, Brasil, país tropical, bonito por natureza, com as condições totalmente favoráveis para a produção de pasto, correto? Sim. Por que quando a gente olha para a área de pastagem no Brasil, a gente vê tanta área degradada? É triste, né? Infelizmente, essa é uma realidade triste. Uhum. Olha, a gente pode arrumar um monte de culpado, né? E o pecuarista culpa um monte de fatores para esse problema. A culpa é do clima, a culpa é do capim, mas, no meu ponto de vista, a culpa é do homem, né? Do manejador da pastagem.
a gente é mais fácil colocar a culpa em terceiros, né? Mas a gente assumir essa responsabilidade, ter essa consciência de que o resultado que o capim está entregando para a gente é a gente que causa esse resultado, né? Então, essa autorresponsabilidade, essa consciência, né, de que eu moldo o resultado que o meu capim entrega, eu acho que isso tem que ser bastante reconhecido pelo pecuarista, pelo manejador da pastagem, ele tem que estar ciente disso, que a consequência do que ele está tendo no seu sistema de produção é resultado das ações que ele pratica, né? Então, eu acho que é o manejo de pastagem, o grande gargalo. Infelizmente, manejo incorreto, inadequado das pastagens é que gera um problema de degradação. Seja um manejo desde a escolha incorreta, inapropriada do capim, ou mesmo que o pecuarista escolha o capim certo, né, ele não cuida adequadamente desse capim ao longo do tempo de uso, né, da pastagem, não faz adubação de manutenção, promove superpastejo, uma série de problemas, falta de planejamento alimentar no sistema de produção. São uma série de problemas que desencadeiam essa degradação da pastagem. Mas a raiz é a ausência de um correto manejo da pastagem, talvez por falta de conhecimento, né? Muitos pecuaristas são ignorantes no sentido de não ter conhecimento adequado e por isso não praticam uma estratégia de manejo mais correta. Então, sempre falo que conhecimento é base para a gente intervir de forma certeira, né, no sistema de produção para alcançar os nossos objetivos. E quando falta conhecimento, a chance de errar é muito grande, né? Então, assim, a degradação da pastagem é um problema que não tem uma causa só, é multifatorial, mas se eu pudesse tentar encontrar um fator comum, seria erros no manejo da pastagem, muitas das vezes causado por falta de conhecimento mesmo, né, para usar a tecnologia, a estratégia de manejo de forma mais correta. E acho importante um espaço como esse que a gente está tendo aqui, né, que você, né, tem na Fazenda.com para divulgar informações, né, e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Acho que está melhorando. Acho que o ponto positivo é esse, né? Por mais que degradação seja um problema, está evoluindo, a gente está tendo melhor, o pecuarista está melhorando, fazendo o seu papel, e questão de tempo, eu acredito muito que a gente vai só melhorando o manejo da pastagem. Vai ter que melhorar, porque se não melhorar, acho que assim, a margem nossa já é diferente do que foi um dia, né? A margem está apertada e a palavra eficiência nunca fez tanto sentido, e a gente tem que buscar isso dentro da porteira, né? Ser eficiente no nosso dia a dia, usar bem os recursos que a gente tem para trabalhar dentro da porteira, e manejo é uma coisa assim, tá ali, né? Só exercitar. Por várias vezes fazer um bom manejo do pasto, não precisa de desembolso. É só eu conhecer a essência do manejo do pasto e saber aplicar as técnicas corretas, né? E até pensando nisso, Manuel, assim, quando a gente fala em manejo de pasto, né, a gente vai falar bastante isso aqui ao longo do nosso bate-papo, mas quando a gente fala em manejo de pasto, o que é essencial o pecuarista, né, quem está escutando a gente, saber sobre manejo de pasto para fazer um bom manejo de pasto, né? A gente fala assim, nessa ótica, né? Manejo de pasto. O que é essencial para a gente ter um bom manejo de pasto? Eu até já comentei um pouquinho, eu penso que o primeiro passo, qualquer tipo de manejo que o pecuarista se propõe a fazer, seja adubação, pastejo rotativo, suplementação, eu acho que é buscar informação, buscar conhecimento, né, para fazer o uso da ferramenta de forma correta. Porque tem muita ferramenta boa, muita estratégia de manejo que é boa, porém, se usada de forma, né, inadequada, vai dar resultado ruim. Então, às vezes, é muito mais importante saber usar a ferramenta do que a ferramenta em si, né? É só uma ferramenta, né? O próprio nome está dizendo, né? A forma como eu uso ela é que vai definir o resultado que eu vou conseguir lá na frente. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Eu sempre falo que manejar pastagem é usar conhecimento, né, para que a gente consiga planejar as ações que a gente vai executar. Esse planejamento tem que ser feito de forma bem ampla, de forma estratégica no sistema de produção, para que a gente consiga intervir nas etapas da produção animal em pastagem, seja no crescimento do capim, na colheita eficiente do pasto que eu produzo, e depois na conversão dessa forragem produzida em produto animal, que eu vou comercializar, que vai me remunerar. Né? Então, a gente atua para melhorar a eficiência das etapas de todo o processo produtivo, né, para a gente alcançar os objetivos que a gente deseja. Né? Basicamente, é um termo bem amplo, o manejo de pastagem. Né? Uma série de estratégias podem ser agrupadas nesse conjunto aí que nós chamamos de manejo de pastagem.
Mas a ideia é essa, é alcançar os objetivos que a gente deseja. E para alcançar esses objetivos, a gente vai ter que intervir, né? Traçar algumas medidas dentro do nosso sistema de produção para gerar o efeito desejado. Mas para que essas medidas surtam os efeitos desejados, aí a base é conhecer. Eu tenho que ter conhecimento do sistema produtivo e do potencial das estratégias de manejo que eu tenho nas minhas mãos, né? Para que a gente consiga usar essas estratégias de forma correta. Tá? E aí nós temos várias possibilidades, né? Como você já comentou, né? Tem estratégias de manejo que não exigem desembolso direto, quase que nenhum. Eu só mudo o processo, a forma como as coisas são feitas, sem gastar nada adicional. Agora, tem estratégias que eu preciso comprar insumos, né? Também são importantes, mas, enfim, existem diferentes estratégias e elas têm uma hierarquia para que a gente as utilize na fazenda, né? Não dá para sair usando de qualquer jeito, né? Algumas estratégias devem vir primeiro do que outras, né? Senão o resultado pode não ser o mais eficiente. Então, é saber usar essas ferramentas, essas estratégias para alcançar o resultado desejável. E aí, novamente, eu sempre reforço, né? Eu acho que conhecimento. A gente tem que ter mais informação, mais conhecimento para usar as estratégias, fazer o manejo de forma mais correta. Se a gente não tem conhecimento, a chance de dar errado é muito grande. Primeira estratégia de manejo da pastagem, buscar conhecimento. Aí depois você vai fazer as outras. Tá, e nessa primeira estratégia aí do conhecimento, o que seria o arroz com feijão, né, em termos de conhecimento? Qual que é o arroz com feijão em termos de conhecimento básico que eu preciso buscar para começar a pensar em bom manejo de pasto? Certo. Eu penso o seguinte, ó, claro que é sempre minha fala é sempre voltada mais para a forragicultura, que é a minha formação. Mas eu penso, primeiro, você tem que ter os componentes do seu sistema de produção muito bem adaptados e muito bem combinados de forma harmoniosa. Então, por exemplo, primeiro passo, escolher um capim adaptado à sua região, às suas condições, à sua fazenda. Não dá para a gente tentar consertar erros de escolha de planta forrageira no sistema de produção. Então, a base é ter um capim adaptado ao solo, ao clima, ao animal que eu estou criando, ao objetivo do pecuarista, ao tipo de pastejo que eu vou conduzir aquele capim. Então, o capim, a planta forrageira, tem que ser adaptada à base física e ao animal que a gente está criando na nossa fazenda, até mesmo ao homem, né, que vai manejar aquele capim. Então, é uma premissa básica. Capins, animais, mão de obra, tudo bem harmonioso dentro da minha fazenda. Tá? Depois, o que a gente poderia falar? Eu acho que existe um princípio básico no manejo da pastagem, né, que a gente chama de suprimento tem que ser igual à demanda. Perfeito. Ou seja, a capacidade que eu tenho de produzir forragem volumoso tem que ser compatível com a demanda dos animais do meu rebanho, né? Porque se eu tiver uma demanda maior do que o suprimento, vou ter uma situação de superpastejo, de desequilíbrio, né? E o inverso também, se eu tiver mais produção de forragem do que a demanda, vai sobrar. Eu vou ter um subpastejo. Então, o princípio básico é esse: suprimento tem que ser compatível, equalizado com a demanda de forragem, né? Isso aí a gente faz como? Com um bom planejamento alimentar no sistema de produção. Então, outra base, né? O básico de manejar pastagem, né? É você fazer planejamento forrageiro, fazer planejamento alimentar no sistema de produção. E aí, para fazer planejamento alimentar, fazer planejamento forrageiro, a gente tem que usar várias estratégias de manejo, né? Que a gente pode lançar mão, fazer uso, né? Como diferimento, que foi mencionado aqui, por exemplo, suplementação dos animais em pastejo, né? Produção de volumoso, como silagem, por exemplo, enfim. Mas fazer o planejamento alimentar, digamos que é uma ação fundamental também. Todo sistema de produção tem que ter um planejamento alimentar, né? Aí depois tem as tecnologias de processo, né? Como eu falei antes, né, tem estratégias de manejo que eu preciso usar insumo, estratégias de manejo que eu não preciso usar insumos. Aí eu começaria como? Por aquelas que eu não preciso usar insumos, né? Por exemplo, a mais evidente é o manejo do pastejo. É fazer os animais colherem muito bem a forragem que eu produzo nas minhas pastagens, seja essa produção alta ou baixa. Então, o primeiro passo é melhorar a eficiência de pastejo, né? Colher bem o que eu consigo produzir. Isso eu faço controlando melhor o pastejo dos animais. E aí, para fazer esse controle, a gente tem várias ferramentas, novamente, para alcançar esse objetivo. Uma delas, talvez, primeiro, é escolher o tipo de pastejo. Eu vou trabalhar com pastejo contínuo,
pastejo rotativo? Uma vez que eu escolhi o tipo de pastejo, aí tão importante ou mais importante quanto a escolha desse tipo de pastejo, aí eu tenho que tomar decisões sobre como que eu vou manejar o meu pastejo contínuo, como que eu vou manejar o meu pastejo rotativo. Aí nós temos, por exemplo, valores de altura do pasto, que a gente pode usar como referência para gerenciar esse processo de pastejo contínuo, pastejo rotativo, né? Mas são todas tecnologias de processo. Para fazer manejo do pastejo, eu não gasto, não tem que comprar nenhum insumo. Eu gasto insumo intelectual, né? Tem que ter conhecimento para gerenciar de forma diferente aquele processo, e o impacto é muito grande, né? A gente tem resultados bastante significativos quando a gente começa a controlar melhor o nosso pasto, a colheita do pasto pelos animais, né? Mas é uma tecnologia básica de processo. E depois vem as tecnologias de insumo, né? Como uso de adubos, água de irrigação, suplementos, né? E aí esses insumos eles podem ser usados em níveis variáveis, né? Posso começar com pequenas quantidades e aumentando isso aí na medida que a gente vai intensificando mais o sistema produtivo, né? Sempre de acordo com o planejamento, com a análise, né? Se aquela tecnologia ela é ou não é adequada ao sistema produtivo. Mas acho que basicamente esse seria um caminho resumido aí, geral, Não, né? acho De como adotar. que você foi falando assim, minha cabeça já começou a dar uma pirada aqui e pensar várias coisas. Acho que é bem isso, assim, ó. Voltando e para ir podendo fazer perguntas, a gente bater papo desses pilares que você trouxe para a gente, né? Basicamente, acho que foram 4 momentos. Primeiro, inicial, implementação. Olha lá para o seu clima, seu solo, quem vai ser seu piloto, né? Para saber se ele está preparado para manejar o capim que você quer trabalhar ali na área. Acho que é importante entender que não tem milagre. Para a planta crescer mais, ela vai ter que comer mais, e isso chama fertilidade de solo, chama nutriente, né? Não existe capim que produz muito sem comer nada, assim como não tem boi que ganha muito sem comer, então isso é importante ter essa clareza, né? Às vezes uma boa base, o simples bem feito, resolve muito mais do que o complexo, aquele que é muito produtivo, só que mal utilizado, né? Acho que essa clareza é importante a turma ter na mão. Mas esse entrou num ponto que a gente, assim, é recorrente essa dúvida da turma, né? Por exemplo, a gente falou em fazer um bom planejamento forrageiro, né? Ajustar produção e demanda, né? Uhum. Vamos falar um pouco mais disso, assim. A gente consegue trazer alguns números, alguns nortes para a turma ter, por exemplo, como eu sei quanto o animal come, e tem aquela pessoa que está ouvindo a gente aqui que não tem ideia desse valor de referência. Então, como ele ter um valor de referência do quanto o animal come? Na seca, obviamente, o pasto cresce muito pouco ou não cresce, mas nas águas ele cresce mais. Então, você consegue trazer para a gente alguns números para a turma ter como referência, já começar a exercitar assim, ó, se eu tenho 100 animais, qual que é o consumo de 100 animais ao longo de um ano e qual que é a capacidade produtiva que eu tenho que ter para atender essa demanda? Entendi. Olha só, em condições de pastejo, né, em geral, um animal em pastejo, esse consumo é variável, depende de uma série de fatores, mas valores médios aí a gente poderia considerar entre 2,5% peso vivo, né? Tem vezes que chega a 1,8 na seca, se o pasto estiver com uma qualidade ruim, né? Mas 2,2%. Só para agregar aí, acho que na narrativa, eu tenho usado muito, pegando a referência do Mertens lá, de consumo de FDN de 1,2, eu tenho trazido isso como um consumo potencial do animal em condições de pasto. Então, pega lá, o animal come, ele tem um potencial de comer, em termos de limitação física, 1,2% de FDN. Se a gente divide isso pela quantidade de FDN na forragem, né, ele já traz para a gente automaticamente qual é o consumo potencial daquele pasto. Ah, ele vai ser atendido? Não, vai depender de um monte de coisa que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo. Mas se a gente pegar lá um pasto clássico com seus 60% de FDN, a gente dividir 1,2 por 0,3, chegamos lá nos 2% do peso vivo, que é o número mágico que todo mundo trabalha. Né? Olha para o pasto de seca. Seu pasto de seca vai ter uns 70% de FDN, 1,2 dividido por 0,7 vai dar o seu 1,8 que você está falando aí. Ah, eu faço um manejo de ponta de folha, meu pasto cai para 50 de FDN. 1,2 dividido por 0,5 dá 2,4. Bom, sabemos quanto o animal come. Podemos ter essa referência? Sim, essa é a referência de necessidade de consumo para o animal atender sua exigência nas suas metas de desempenho.
Só que come. Agora a gente precisa definir quanto que produz, né? Na verdade, a gente ainda tem que fazer uma consideração, né? Porque em condições de pastejo, o animal ele não é 100% eficiente em fazer a colheita do pasto. Por melhor que seja o manejo do pastejo, melhor que seja o pastejo rotativo ou pastejo contínuo, a gente sempre tem perdas no processo de pastejo. Essas perdas são inerentes, elas fazem parte, né? Como eu disse, nós podemos diminuí-las, mas não dá para evitá-las. E aí a gente tem que considerar uma diferença entre consumo do animal e demanda por forragem. Perfeito. Então, a gente tem que considerar essas perdas, né? O consumo e ainda dividir pelas perdas. Exato. Ou eficiência de pastejo. Eficiência de pastejo, exato. A gente tem que levar isso em conta também quando trabalhamos com condições de pastejo, porque, como eu falei, né, perdas vão acontecer nesse processo. Então, um animal, por exemplo, que consome 2% do peso vivo dele por dia, de forragem, em condições de pastejo, se a gente tiver uma eficiência de pastejo de 70%, divide por 0,7 para a gente ter a demanda total que esse animal vai precisar. Eu tenho que ofertar mais do que ele consome, porque quando ele for pastejar, ele vai perder um pouquinho, e ainda assim ele consegue consumir o que ele precisa para atender a sua exigência. Só para a gente pôr um número aqui para a galera visualizar. Um animal de 300 quilos, comendo 2% do peso vivo, ele come 6 quilos de matéria seca. Se a gente falar, para facilitar a nossa matemática, uma eficiência de pastejo de 50%, né, tem que dobrar. Vira 4% ou 12 quilos de matéria seca. Então, a demanda para esse animal, a gente precisaria ofertar para ele 12 quilos de matéria seca, entendendo que ele vai conseguir colher 50% daquele material e atender os 2% do peso vivo, que eram 6 quilos. Correto? Essa é a lógica. Aí eu tenho uma demanda calculada, consigo calcular. Aí, em função do número de animais que a pessoa tem na pastagem dela, do tempo que essa pastagem vai ser utilizada, né, em condições de pastejo, você vai fazendo as multiplicações e você tem uma demanda geral, anual, no período das águas, no período de seca. Você consegue fazer essa conta. E aí a gente tem que depois, como eu disse, o princípio básico do manejo da pastagem é fazer com que essa demanda seja equilibrada com o suprimento, com o crescimento do nosso capim, ou então, se o seu capim não for não produzir forragem para atender o que o animal precisa, a gente tem que traçar outras alternativas para alimentar esse rebanho, ou diminuir a demanda também, né? Eu posso vender, tirar animais para confinamento, explorar efeito substitutivo, né, com a suplementação, outra possibilidade. Tudo são estratégias que a gente pode usar sempre com o intuito de equilibrar suprimento com demanda. Mas aí, enfim, pensando no capim, agora no suprimento, que é o crescimento de forragem, a produção de forragem, o crescimento do capim, né? Aí nós estamos com um sistema de produção que é a céu aberto, que é a nossa pastagem. Nesse sistema existem fatores que a gente não controla, a gente tem que saber disso, né? Nem tudo eu consigo mudar na produção animal baseada em pastagens, então eu não consigo controlar a temperatura, a radiação solar. Se eu estou na pastagem de sequeiro, chuvas também fogem ao meu controle, né? Então a gente tem que saber que a gente está sujeito a esses fatores ambientais, muitos, ou a maioria deles, incontroláveis, né? E eles impactam muito o crescimento do capim, né? A produção de forragem. É claro que tem 3 fatores que impactam o crescimento do capim: a genética do capim, o ambiente, né? Essas condições, clima e solo, e o manejo, a forma como o homem trata do seu capim. Mas o clima a gente não controla muito, né? Como eu disse. O capim, depois que eu escolhi a planta, botei na minha pastagem, a genética não muda mais, né? A grande ferramenta que está no meu controle para mudar a produção de forragem é manejo, mais uma vez, né? Voltando a dar ênfase ao manejo. Mas, enfim, então, devido ao clima que não é constante ao longo das épocas do ano, né? No Brasil a gente tem a chamada estacionalidade de produção de forragem, produz muito na época das águas e bem menos na época de seca. A gente tem que contemplar, levar isso em consideração na hora de fazer o planejamento forrageiro, tá? E muitas das vezes esse nível de produção é muito influenciado pela maneira como o homem trata o seu capim, pelo manejo da pastagem, né? Se ele aduba, se ele não aduba, se ele controla o capim na altura correta ou não, se ele promove super subpastejo, mas você tem uma variação na produção de forragem ao longo dos meses do ano, né? E a gente tem que considerar isso no planejamento alimentar. Mas pega aquele exemplo que você deu, né, Matheus, do animal que demanda por dia 12 quilos, né? Por dia de matéria seca. Pensando na eficiência de pastejo de 50%. Então, né? Imagina que a gente está na época das águas, 180 dias de período chuvoso. Eu tenho que ter um capim, né? Se eu tenho, por exemplo,
Aí o pecuarista tem que fazer a conta. Ele quer manter 2 animais por hectare da sua pastagem? Ele quer manter 3? Né? Qual que é a meta dele, né, de taxa de lotação? Quanto mais animais, quanto maior a taxa de lotação, maior vai ser a quantidade demandada de forragem que o pasto vai ter que crescer, produzir para atender essa demanda. Então, se ele está com 2 animais, né, ele tem uma demanda de 24, né? São 12 vezes 2, 24 quilos por dia de matéria seca. Isso teria que ser a taxa de crescimento do pasto dele, por dia, no período chuvoso. Se ele tem 3 animais, vai para 36, né? Se ele tem 4, vai para 48. Estou falando certo? Nem sei se estou fazendo certa conta aqui. Não, 24, né? Demanda 12, isso mesmo. 12 em 12, 12, vai aumentando. Aí, e que é um valor médio esse crescimento? É muito variável, sabe? É muito variável. Tem propriedades, tem pastagens, né? Que na época das águas, você consegue ter taxa de produção, quilos por hectare dia de matéria seca, de 100, 150 quilos por dia de pasto. Por outro lado, pastagens onde a gente não faz um bom manejo, ela produz muito pouco. Produz 30, né? 25, 30 quilos por hectare dia de matéria seca. Então, eu falo que a flexibilidade produtiva de um capim é impressionante. Né? O pecuarista, que eu falo que ele não tem nem noção do potencial do capim que ele tem na mão dele. Porque muitos pecuaristas estão acostumados a ter capins, infelizmente, mal manejados, né? Que não recebem, às vezes, uma adubação de manutenção mínima. E ele está acostumado e acha que o capim dele é sempre aquele capim pouco produtivo. Braquiarinho, braquiarão, não produz muito, né? Se eu quiser, eu tenho que trocar de capim. Se eu quiser uma produção melhor, né? E, na verdade, como eu falei, o erro não é do capim, geralmente o erro está relacionado ao cuidado com que a gente trata a pastagem, né? E se ele melhorar o manejo da pastagem, o mesmo capim dele duplica, triplica, quadriplica, quintuplica a produção de forragem. Né? É a flexibilidade produtiva que eu falei que o capim tem. É aquilo que eu falo, né? Trata bem, o capim te dá melhor resultado. Trata mal, vai te dar resultado ruim. Quem faz o capim é o homem, através do manejo da pastagem. E aí é muito variável, tá, Matheus, esse nível de produção, mas o potencial é altíssimo. O capim produz forragem na época das águas. Né? A gente tem potencial de produzir por hectare ano de matéria seca, né? Em braquiária, 30 toneladas de matéria seca. Né? Claro que essa produção, 70%, 80% dela é concentrada no período chuvoso do ano, pensando aqui na região, né, centro-oeste, sudeste do Brasil. Eu tenho período de seca, outono e principalmente inverno, que a gente tem uma baixa produção de forragem, e a gente tem que traçar alternativas para essa época do ano também, na hora de fazer o planejamento alimentar. Mas... Manel, para a gente ter essa forragem sadia, assim, né? Para a gente ter um pasto sadio, né? Com esse crescimento vigoroso, vamos chamar assim. A forma da gente fazer isso beleza, eu entendi que o animal precisa, vamos deixar o animal um pouco de lado, vamos olhar só para o pasto agora, tá? Um pasto vigoroso, um pasto saudável, a forma da gente ter um pasto bom é através do manejo, correto? Manejo de colocar o animal no momento certo e tirar o animal no momento certo, né? Que até assim, já indo um pouco para o terceiro pilar que você colocou, que seria o manejo do pasto e as estratégias de manejo, acho que a grande ferramenta que a gente tem na mão, né, quando a gente fala em manejo, que é o rotacionado em relação ao contínuo, e eu não quero falar que um é melhor que o outro, acho que um tem os prós e os contras, cada um tem o seu, mas a grande vantagem da gente pensar num rotacionado é exatamente esse controle do momento de entrada e momento de saída do animal no pasto, certo? Sim. Eu costumo diferenciar manejo de pastagem de manejo do pastejo. O manejo da pastagem, eu acho que ele é bem mais amplo, né? Ele engloba o manejo do pastejo. O manejo do pastejo, por exemplo, quando eu trabalho falo em rotativo, pastejo contínuo, isso aí para mim é manejo do pastejo, ele faz parte do manejo da pastagem, né? Junto com outras estratégias, como adubação, irrigação, controle de plantas daninhas, suplementação. Então, o manejo da pastagem é tudo que eu faço que interfere a produção do meu animal em condição de pastejo. Tudo que eu posso atuar para impactar aquela produção animal em condições de pastejo é manejo de pastagem. O manejo do pastejo é mais específico. É tudo que eu faço para controlar a colheita da forragem produzida na pastagem pelo próprio animal. Isso é manejo de pastejo. O manejo do pastejo, com certeza. Se eu fosse começar a melhorar um sistema de produção animal baseado em pastagens, eu começaria, né, prioritariamente, melhorando o manejo do pastejo, porque é uma tecnologia de processo. Né? Eu tenho uma relação benefício-custo muito alta.
em trabalhar com o manejo do pastejo inicialmente. Não estou querendo dizer que eu não deva me preocupar com as outras estratégias de manejo, é só como questão de prioridade, de hierarquia. Começa com um bom manejo do pastejo, né? E aí, né, a gente, para fazer um bom manejo do pastejo, hoje em dia, a gente se baseia muito no critério de altura do pasto, né, como referência para a gente tomar nossas decisões. Então, se você for manejar em pastejo contínuo, pastejo rotativo, a gente tem as alturas apropriadas, embasadas pela ciência, né? A gente tem essas alturas onde a gente consegue, mantendo o capim naquela altura correta, a gente consegue assegurar um bom crescimento do capim, claro, esse crescimento sempre em função da condição ambiental, né, que o capim, né, tá inserido, mas eu consigo não degradá-lo, digamos assim, né, respeitando a capacidade de tolerância do capim ao pastejo, então não prejudica o capim, e também posso, com essas alturas, assegurar um bom consumo de forragem pelo animal em pastejo, um bom desempenho por esse animal que está em pastejo. Então, o critério que nós usamos hoje é a altura, né, para a gente controlar esse processo de pastejo, né, garantindo bom desempenho da planta forrageira e do animal, né. E aí, claro, para variar essa altura, para controlar essa altura, a gente usa muito o ajuste na taxa de lotação, né. A ferramenta prática é essa, né, ajustar a taxa de lotação para manter o capim na altura desejada. A gente pode falar que esse manejo de altura de entrada e saída, ele resume basicamente tudo que a gente precisaria ter para aplicar um bom manejo do pastejo? Quando a gente maneja o capim em pastejo rotativo, esses são os critérios. Eu tenho que definir... Assim, obviamente, no meu dia a dia eu discuto muito de pasto e muito de suplemento, né? Acho que não... As duas coisas não são concorrentes, elas são 100% complementares. Acho que quando o manejo do pasto ele faz amizade com a suplementação, é quando potencializa muito a produção por área e tudo mais. Mas, enfim, voltando ao pasto e à suplementação, o que eu percebo, assim, às vezes, é que, por exemplo, hoje a gente tem muita informação já sobre o manejo do pastejo quando a gente pensa em manejo por altura. Né? Querendo ou não, assim, óbvio, existe muita informação e muita coisa que a gente pode discutir, mas a última linha que fica para pôr na prática, ela é simples, certo? Entra com X e sai com Y. É muito simples. Né? Talvez é um conhecimento mais direto e que não tem discussão. Tipo, amigo, entra com isso e sai aqui. Né? Então, a teoria, né, de aplicação da métrica de manejo de pastejo é muito simples. Talvez muito mais simples de discutir qual que é a melhor estratégia de suplementação para aquele produtor, que envolve várias variáveis. Só quando a gente vai para realizar isso dentro da fazenda, tipo, definir o manejo do pasto, é fácil. Definir estratégia de suplementação, talvez é mais difícil. Mas, na prática, executar a suplementação é muito fácil. Abre o saco e põe no coxo. Executar algo que é extremamente simples, né? Tira e põe. Na prática, é onde a turma mais erra, né? E mais negligencia. Acho que, assim, eu estava refletindo esses dias sobre isso. É um paradoxo, né? Parece um paradoxo, né? O que é simples é difícil de fazer. O que é complicado é fácil de executar, né? Na suplementação, no caso. A pessoa quer discutir nível de suplementação, proteína, e algo que é simples e que tem tanto potencial em trazer benefício para o sistema, né? Porque uma vez você fez uma cerca lá, você vai controlar a altura de entrada e saída, só por fazer isso, a sua eficiência de colheita já melhora. Para quem está ouvindo aí, pensa aí nos 6 quilos que a gente falou de matéria seca para o animal, divide por 0,3, por 0,5 e por 0,7. É 30% de eficiência de colheita, 50% e 70%. Você vai ver a diferença que você tem que produzir de forragem. Ou volta a sua conta, né? Qual que é a capacidade de lotação? Porque as duas coisas estão relacionadas. Então, é muito simples implementar aí. Eu fico a gente precisa ter um cara na fazenda que é um leitor de manejo de pastejo. No confinamento, o cidadão tem lá o cara que acorda todo dia às 4 horas da manhã para correr o confinamento e fazer leitura dos corte-coxo. Que ele não aceita desperdiçar 2% do que ele está pondo no coxo. Só que aí ele não tem ninguém cuidando do pasto dele, ele aceita perder 50%. De algo que é muito mais fácil fazer uma leitura de entrada e saída do que uma leitura de corte-coxo no confinamento. Exato, a gente mede score de coxo, score de condição corporal do animal. Por que eu não vou lá e meço, né?
que seja escória do pasto, né? Nada mais é do que uma nota que você vai dar. Está acima, está abaixo, está na meta que eu quero. Aí toma a sua decisão na hora de fazer, né, ou ajustar a taxa de lotação no dia a dia, no manejo do pastejo. Só que... Assim, de a gente ter cada vez mais em fazenda os leitores de score de pasto, sabe? Acho que se a gente adotar essa figura dentro da fazenda, o potencial de ganho é absurdo, mano. Assim, é muito grande. Sim. Isso exige uma mudança de mentalidade, né, Matheus? Porque a gente está acostumado a, historicamente, encarar o pasto como uma cultura de pouco valor. O capim é rústico, o capim aguenta desaforo, mesmo sem adubar, produz. Então, né, é claro que é uma planta, em geral, mais rústica do que um cultivo agrícola, né? Eu falo que o capim é tão bom que, mesmo mal cuidado, ele ainda consegue entregar alguma coisa, ele produz alguma coisinha. Isso, por um lado, é bom, por um lado, é ruim, porque deixou o pecuarista mal acostumado. Ele sabe disso e, às vezes, ele abusa, né? Não trata bem, não cuida bem, ele não valoriza, né, o capim. E, a partir do momento que a gente começar a enxergar que capim é dinheiro, né, que capim, ele é que é transformado em carne e leite, né? Então, ele é um dinheiro em potencial, não pode ser desperdiçado. Aí ele vai começar a olhar com outros olhos o pasto, vai dar valor ao pasto. Se ele dá valor, ele vai começar a tratar melhor, cuidar, fazer o controle. Aí ele vai ter bons resultados. Ele entra num ciclo virtuoso, né, em que o melhor resultado com manejo, com controle do pasto, ele vai ter melhor resultado, ele vai pegar esse resultado econômico positivo que ele vai obter, ele vai voltar a reinvestir no seu pasto. E aí a coisa vai começar a andar. Mas a gente tem que começar a fazer essa engrenagem funcionar, né? Eu acho que é a mudança de mentalidade. Daí, novamente, né, a importância de conscientização, de buscar conhecimento, informação, para enxergar a base, né? Não tem produção de carne ou de leite sem produção de pasto eficiente, né? É o primeiro produto do seu sistema. Tem dois produtos, produção de forragem e produção de produto animal, né, de carne ou de leite. Mas se você não tiver produção de forragem, não tem os outros depois acontecendo. Né? É difícil. Uma coisa não é porque ele tolera desaforo, né? Pensa, braquiária mais vaca Nelore é o sobrevivente do Brasil. Mas não é porque ele tolera desaforo que não quer dizer que se você cuidar bem, ele não pode te entregar muito mais, né? Até assim, falando aí do pasto, o que me veio à cabeça é que o Gustavo, ele usa uma frase que a turma fala muito, o pasto está lá mesmo, o pasto não custa dinheiro. Mas uma vez que a gente, por exemplo, entender que esse pasto, eu não conheço o meu custo de pasto, pensa lá, você podia estar rendendo ele por 15% do valor da arroba, é um valor referência aí, se for vaca, se puder é 20%. Né? Pega lá, 15% do valor da arroba, você vai ter seu custo do pasto por mês. Hoje a gente está falando R$30 por mês de pasto. Né? Tem locais que são R$50, às vezes. Exato. Vezes 12 dá 300, vai de pasto custa de R$300 a R$500 por ano. Isso é muito, às vezes é mais dinheiro do que o cara ganha com pecuária, se ele produzir na média do Brasil. Né? Então, sim, pasto, assim, no pasto, vocês têm até a frase, no pasto é mais barato, seu pasto é dinheiro, mas se você souber utilizá-lo, né? Claro. Porque quando a gente aplica a lógica do tempo, né, o acumular custos de pasto numa recria, por exemplo, de 2 anos em relação a 1 ano, só esse acúmulo de custo de pasto de 12 meses a mais paga a suplementação de 1 ano. Sim. Eu falo que custo é importante, mas não me diz, não é o que eu devo olhar no final das contas, né? Tem que saber o lucro. Né? Exatamente. O custo menos, a receita menos o custo, é isso que eu tenho que olhar. Né? O pasto é barato, mas daí? Tem custo, né? E tem custo, exato. Se esse custo, por mais que seja por unidade de quilo, de tonelada, seja pequeno, se eu consumir, usar muito, isso vai impactar no final lá das contas, né? Do ciclo de produção do animal. Mas, a gente falou de manejo, mas, sim, às vezes tem algum confundimento, eu queria explorar um pouquinho você nisso, até para a gente discutir alguns pontos e trazer mais clareza sobre o assunto. Fala um pouquinho para a gente desse manejo do pastejo contínuo frente a um rotativo, um rotacionado, só para quem não conhece isso, saber um pouco da diferença entre os dois, e a gente conversa um pouco mais depois. Tá. Bom, o pastejo, eu falo, a gente tem uma linguagem mais acadêmica, ultimamente estou tentando usar os termos mais simples. A gente costuma falar pastejo em lotação contínua. Pastejo contínuo. Né? O pastejo contínuo é aquele tipo de pastejo em que os meus animais eles permanecem o tempo todo na área da pastagem,
Tá? Enquanto eu tenho condições de ter animais colhendo forragem em condições de pastejo, esses animais ficam o tempo todo na área e eles têm acesso restrito, ilimitado. Eles andam em toda aquela área de pastagem disponível para o pastejo. Então, por isso que a lotação é contínua, a presença do animal é contínua na área. Não é que o pastejo seja contínuo, né? Porque o animal ele não pasteja 24 horas por dia. Né? O animal não come o tempo todo, né? Isso, mas a presença dele, a lotação, essa sim é contínua. Então, você tem sempre animal o tempo todo na área, né? E eles podem andar em toda a área daquela pastagem, né? De forma irrestrita e limitada. Esse seria o pastejo em lotação, pastejo contínuo. Pastejo rotativo, aí o que eu faço? Eu tenho que dividir minha área em 2 ou mais piquetes, e cada piquete vai passar por um período que a gente chama de período de ocupação, que os animais estão lá presentes naquele piquete, seguido por um período de descanso, em que os animais saem do piquete e passam para um outro. A gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Então, no pastejo rotativo, a gente tem um período de descanso seguido de um período de ocupação, isso vai, né, sucessivamente acontecendo ao longo do tempo. Basicamente é isso. Tá? A diferença entre os dois tipos de pastejos mais comuns no Brasil e no mundo, para a gente tentar organizar um pouquinho esse processo de pastejo, de movimentação dos animais na área da pastagem para fazer o pastejo. Tá? Eu sempre falo, aí vai uma polêmica, né? Às vezes eu posso ter uma área de pastagem dividida em piquetes e, mesmo assim, usar o pastejo contínuo. A gente associa muito, né, que tem piquete é rotativo. Depende. Veja lá como que está sendo a movimentação dos animais na sua pastagem. Imagina que eu tenho lá 15 hectares de pastagem, certo? Eu tenho lá, por exemplo, 5 piquetes de 3 hectares. Se todos eles têm animais o tempo todo, durante a minha estação de pastejo, é lotação contínua. É pastejo com, né, piquetes. Tá? Agora, quando eu trabalho em pastejo rotativo, obrigatoriamente a gente tem que ter piquetes. Lotação com pastejo contínua, às vezes não precisa ser um piquete só basta, às vezes. Mas eu posso ter mais de um piquete também, trabalhar com pastejo contínuo. Né? E aí entra a polêmica da comparação entre os tipos de pastejo, no meu ponto de vista. Muitas vezes a gente compara pastejo rotativo, dividido em piquetes, porque é obrigatório fazer isso para manejar em pastejo rotativo, e compara com uma área em pastejo contínuo, grandona, sem subdivisão nenhuma. Né? Aí, realmente, nessa situação, pastejo rotativo, a gente consegue organizar melhor o processo de pastejo, né? E gerar mais eficiência de pastejo, menores perdas, e a gente consegue melhores resultados. Se eu tiver um pastejo contínuo numa área muito grande, é difícil organizar a colheita da forragem. Vou ter áreas que o animal não vai pastejar muito, áreas que ele vai pastejar demais, aí a gente gera problemas. Mas, como eu disse, há a possibilidade também de você pegar uma área grande, dividir em 3, 4 piquetes, e todos os piquetes, trabalhar com um grupo, um lote de animais. Eu posso ir fazendo inversão dos lotes de animais entre um piquete para o outro ao longo do tempo, para ajustar taxa de lotação e até mesmo a altura do pasto, você tem um manejo até eficiente de pastejo contínuo. Né? Na verdade, pegando essa narrativa sua, e eu concordo, assim, ó, por exemplo, o cara tem lá 200 hectares, um piquete de 200 hectares. O simples fato dele dividir esses 200 hectares em 4 áreas de 50 hectares e manejar de forma contínua, Exato. Já vai melhorar o manejo do pastejo dele. Exato. Porque, só para tu me entender, né, o boi é um animal gregário e ele vai andar para os 200 hectares de forma em grupo. Porque vai acontecer uma desuniformidade de pastejo e aí vão ter momentos do piquete que vai ter um pasto mais passado, outro mais rapado, e começa a vir o broto, ele vai preferir comer o quê? O broto. Né? E aí começa a trazer toda a heterogeneidade em termos de altura, e isso vai causar ilhas de super e subpastejo, e aí perdeu o ponto de controle. O simples fato de dividir em áreas menores, se restringir o espaço que o animal vai andar, já vai uniformizar mais a colheita. Exato. E você pode fazer, como eu disse, essa divisão e continuar manejando em pastejo contínuo ou não. Ou usar o pastejo rotativo. Veja o que for mais fácil para a fazenda fazer, né? Não, e essa frase sua, assim, ela traz até uma boa explicação, porque, por exemplo, quando a gente fala em TIP, as pessoas veem muito, mas eu rotaciono ou não na TIP? Né? Eu sempre discuto isso em cima do ponto de vista do animal, em termos de mudança de dieta, que não faz sentido nenhum para mim rotacionar numa TIP, uma vez que tudo que eu quero na engorda é ter uma dieta constante, né? Eu quero que o animal coma a mesma coisa todo dia. Quando eu faço um rotacionado numa TIP, que vai oscilar o consumo de ração e o tipo de volumoso. Pense você no confinamento, se você gostaria de fazer isso. Hoje eu trabalho com uma relação 80-20, amanhã 70-30, e eu vou aceitando essa variação. Não é isso que a gente quer. Né? E na TIP, a gente já está falando de uma área de
10, 15, 20 hectares com uma lotação de 8 cabeças por hectare. Então, assim, qual que seria um benefício de um rotacionado dentro de uma estrutura como essa? Né? E essa frase sua vem totalmente de encontro com isso. Não tem, assim, uma receita que se aplica a todas as situações, né? A gente tem que entender, como eu falei, conhecer as possibilidades do pastejo contínuo, do pastejo rotativo, e usar aquilo que mais se adequa, né, à fazenda, porque o pastejo rotativo ele exige também maior número de tomadas de decisão ao longo do tempo. O pastejo contínuo, no dia a dia, né, geralmente você pode ter, talvez, uma facilidade operacional um pouco maior. Isso tem que ser levado em conta na hora que eu for escolher, né, como manejar a pastagem. Tá? E todos eles, se bem conduzidos, tanto o pastejo contínuo quanto o pastejo rotativo, eles geram bons resultados. Não tem um melhor do que o outro, né? Isso é fato. A ciência não conseguiu provar que um é melhor que o outro. Cada tipo de pastejo tem as suas características específicas, que deve ser levado em conta para a gente escolher. Inclusive, eles não são excludentes, né, Matheus? Eu posso trabalhar na mesma fazenda com uma pastagem manejada em pastejo contínuo, uma outra em pastejo rotativo, uma outra com pastejo alternado, fazer um diferimento de uma outra área. Inclusive, isso ajuda a gente a gerenciar a fazenda como um todo. Então, o fato é conhecer a ferramenta e usar aquela mais apropriada para o meu objetivo com aquela área de pastagem que eu tenho na fazenda em específico, e a gente vai montando o nosso sistema de produção. Mas não tem melhor que o outro, né? Sim, o que as pessoas às vezes têm como mentalidade ou acham que é isso, eles relacionam muito o contínuo com o extensivo, né, e o rotacionado com o intensivo. E é uma visão totalmente errada para mim. Talvez isso venha sendo construído ao longo dos anos e cada vez mais eu tento desmistificar isso, porque você pode ter um contínuo muito bem manejado. É mais fácil de ver? Não, talvez é bem mais difícil. Mas ele recai muito nessa questão de ter contínuo com áreas muito grandes, né? E aqui, assim... O fator área é muito importante. Esse é um sentimento que me gera, porque, assim, eu faço muito treinamento, ou fazia quando estava na empresa, sobre suplementação. E uma pergunta clássica que eu tinha era assim, tá bom, a gente vai vender suplemento. Você prefere visitar uma fazenda de rotacionado ou de contínuo? Né? E a primeira resposta que vem eu prefiro visitar uma fazenda de contínuo, porque vem na cabeça que o ganho de peso é pior. Aí teria um efeito perceptível maior. Porque eu acho que relacionado o ganho de peso vai ser mais alto. E do ponto de vista do animal, se a gente trabalhar no contínuo, assim, a gente está com uma pressão de pastejo menor. Num contínuo bem manejado em relação ao rotacionado. Né? Na comparação ali da mesma área, considerando tudo mais. E o ganho individual no contínuo vai ser maior do que no rotacionado. Sim. Como eu falei, tudo depende como o contínuo e como o rotacionado vai ser conduzido, né? A simples escolha do tipo de pastejo, contínuo ou rotacionado, não é o fator-chave que vai me imprimir o resultado, né, da produção animal, seja desempenho, produção por área. A forma como eu conduzo o tipo de pastejo que eu escolhi é o fator mais relevante, mais importante. Tá? Perfeito. Mas, assim, já foram feitos trabalhos, revisões de literatura, né, sobre esse assunto, que é muito polêmico. Pastejo rotativo é melhor que pastejo contínuo? E na maioria dos trabalhos não tem diferença entre eles. Quando há diferença, pensando em desempenho animal, a diferença é a favor do pastejo contínuo, né? Como você falou, Matheus. O animal expressa mais livremente a sua seletividade, né, no pastejo contínuo. E ninguém melhor que o animal para saber qual parte do capim é melhor, mais nutritivo. Então, ele seleciona mais, ingere uma forragem de melhor valor nutritivo e tende a desempenhar mais. Mas, novamente, tudo vai depender do homem que está manejando esse pastejo, né? Esse é o fator mais importante. Ô, Manuel, um ponto aí que, assim, até falei essa semana, a gente tem uma live semanal lá que a gente faz no YouTube, Os Dois Lados da Porteira, e a semana eu comentei um pouco disso, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas querendo receita de bolo. E eu sou uma das pessoas que falam que em pecuária não existe receita de bolo. Mas, né, um pensamento que tem nascido em mim cada vez mais forte é assim, tudo bem, não existe receita de bolo, mas existem algumas premissas básicas que eu preciso respeitar se eu quiser fazer um bolo. Eu posso fazer bolo do que eu quiser e usar a receita que eu quiser, mas sempre eu vou precisar colocar uma fonte de gordura, uma farinha, seja ela qual for. Né? A ótica do manejo do pasto qual que é a premissa básica do manejo de pasto? Você tem que respeitar, né, controlar a colheita, ter uniformidade ali naquela área,
né, respeitar o resíduo da planta e pensar na melhor estrutura que a gente está ofertando um pasto para o animal. São os fundamentos, né? Fundamento é fundamento, né? Para tudo. Isso é a essência, né? O que é a essência? Tem um pasto sendo produzido, ele tem que ser colhido. Quem que é a colhedora? É o nosso animal. Eu tenho que entender que o animal forma um bocado e os trabalhos do professor Carvalho é excelente para mostrar isso. Né? Por isso que eu gosto daquela analogia de consumo potencial, não quer dizer que ele vai ser alcançado, porque se a estrutura for ruim, né? E aí a gente pensar, então qual que é a premissa? Ela tem que controlar o resíduo do pasto, tem que ter uma colheita homogênea e tem que ter uma estrutura que permita o animal colher o máximo possível por bocado. Como eu vou fazer isso? Aí você entende quais são os seus ingredientes. A recomendação, como você falou, né, com base em altura, ela é muito fácil, né? Tá, é essa altura, entra com tantos centímetros, sai com tanto. Né? E tem todo um trabalho extensivo da pesquisa por trás desse númerozinho mágico aí que a gente às vezes não é mágico, né? Tem muita ciência por trás dele. Sim. Mas eles foram, né, gerados, né, esses valores, tudo para melhorar o desempenho do capim, não comprometer o crescimento do pasto, melhorar o consumo e desempenho do animal. Né? Então, são valores que, se a gente seguir, né, eles são valores até que eu falo são generalistas. Eu posso recomendar para a mombaça, no máximo, 90 centímetros em pré-pastejo. Tem que entrar com 90 centímetros no máximo. Isso serve para qualquer situação. Uma pastagem que tem solo de fertilidade mais baixa, uma pastagem que o pecuarista aduba muito e tem uma fertilidade mais alta. Né? O que vai... O fundamento é o mesmo, é a altura, é a mesma. Mas o que vai variar, às vezes, é o número de animais que ele vai ter que pôr na pastagem para conseguir manter aquela altura. Então, se o ambiente é mais favorável ao crescimento da planta, do capim, porque ele aduba, porque o clima daquela região dele está mais favorável, para manter aquela mesma altura, né, aí você vai ter que colocar mais animais, trabalhar com maior taxa de lotação e vice-versa. Então, esses números, eles são, né, bem generalistas, né? Eu posso recomendá-los de forma generalista. E cada caso, cada fazenda vai ter que fazer o ajuste particular de taxa de lotação ou de suplementação também, né? Eu posso ajustar a demanda do animal na minha pastagem, alterando o número de animais que eu tenho, ajustando taxa de lotação, ou explorando efeitos do suplemento, pasto, né? Seja efeito aditivo, efeito substitutivo, aí também tem outra linha de trabalho aí. Mas o princípio é esse, né? O fundamento. Suprimento igual demanda. Exato. Não, uma altura, boa conversa. Seguindo essas alturas, a gente garante esse equilíbrio, suprimento igual demanda. Toda vez que a altura está abaixo da minha meta, eu estou com super pastejo, suprimento menor que demanda. Se a altura passa demais da minha meta, é o contrário, cenário inverso. Eu já tenho produção excessiva em relação à demanda. Né? Então, ela serve de norte, né, a altura, é um fundamento que a gente pode generalizar. Né? E aí a gente toma a nossa decisão. E é fácil, né? Essa questão de altura é muito simples de usar como medida de manejo para o período das águas, principalmente, a gente está falando. Mas assim, você é medindo o pasto? Você pode fazer isso, né? O Manuel, que já mediu muito pasto em morro, então ele é o que mais tem direito de reclamar, mas dá para fazer muita coisa que ajuda a ter uma mensuração indireta da altura do pasto, né, Manuel? Por exemplo, assim, às vezes eu brinco com coisas... Tem lá o pessoal que fala, vou colocar um morão, pintar de verde, amarelo e vermelho como altura de referência para manejar. Beleza, mas, por exemplo, mede quanto que é a altura do seu joelho do chão. Quem sabe aqui quanto que mede a altura do joelho do chão? Você tem uma régua em você e não usa. Caminha no pasto como referência. Qual que é a altura do meio da sua canela até o chão? Assim, a gente fala muito em altura, que é uma referência para a gente, mas no dia a dia, numa fazenda comercial, a pessoa vai calibrar o olho dela. Com o tempo, com a prática, só de olhar o capim, ela sabe, tá no ponto, tá abaixo, tá acima. Não precisa ter esse rigor, como a gente tem às vezes na hora de fazer pesquisa, né, de medir, mensurar, né, de forma bem detalhada, porque isso é necessário para a pesquisa. Mas em condições de campo, a gente também não precisa ser tão, né, metódico, né? E com o tempo, como eu falei, talvez no início seja necessário fazer medições de altura para você aprender, né? Mas com a prática, com a vivência, só de olhar o capim, você sabe. Eu lembro quando eu fazia meu doutorado, a gente manejava pasto com base em altura, toda semana media a altura do pasto. A gente chegava lá, eu brincava com os estagiários, né? E aí, quanto você acha que tem esse piquete, esse aqui? Assim, com o tempo, a gente vai ficando bom no olho também, né? É prática.
A gente não pesa boi com olho? Exato. Tem gente que é fera, parece uma balança no olho, né? Olhou, já fala, você bota Uma a coisa. balança, dá certinho. Exato, tudo é prática aí, só que tem que começar a fazer, né, para pegar essa prática. O que agora, assim, o que realmente às vezes, um complicador, Matheus, eu sou obrigado a reconhecer isso, é que aceitar que tal valor de altura é o correto, a gente tem que manter naquela altura, o pecuarista até entende, mas às vezes operacionalizar isso daí no dia a dia de uma fazenda, às vezes pode ser um pouco complicado, especialmente em sistemas mais com pastagens maiores, onde você tem muitos animais, o lote de animais é muito grande. Por quê? Uma implicação prática do manejo com base em altura é a necessidade de trabalhar com taxa de lotação variável na pastagem. E a gente sabe que mesmo na época das águas, tem momentos, períodos que o capim para um pouquinho ou reduz seu crescimento, um veranico, por exemplo. Quem trabalha na região mais norte, no bioma amazônico, que chove muito, tem épocas de 10 dias com aquela chuva, com aquela nebulosidade intensa, diminui a radiação solar, o capim também dá uma redução no crescimento. E se você mantém o mesmo número de animais, você gera um super pastejo momentâneo naquela área. Eu tenho que tirar um pouco de animais. Aí, quando volta a condição ser favorável, voltou a chover quando estava no veranico, ou voltou a fazer sol quando estava com um período nublado aí de muitos dias. Aí o capim volta a crescer mais, você tem que botar mais animal, senão você perde controle da altura. Então, essa necessidade de tirar, colocar animal, trabalhar, né, com taxa de rotação variável, portanto, isso acaba dando um pouco de trabalho. Você tem que ter uma área de escape, uma área reserva, pulmão, o pessoal chama, né, para viabilizar o manejo daquela área manejada com base em altura de forma mais intensiva. Isso no dia a dia, quem tem áreas grandes, trabalha com lotes de animais muito grandes, pode ser. Não é fácil fazer isso. A gente tem que. Aquilo que você falou, né? Entender o conceito, essa altura é simples. Agora, para fazer isso acontecer na prática, já não é tão simples. Pode ser um pouco. Quem trabalha em área pequena, talvez não sinta tanto essa dificuldade, porque é mais fácil gerenciar uma coisa que é menor, você controla melhor. Então, assim, uma das alternativas é você fazer módulos na fazenda. Em ter um módulo muito grande, separa vários módulos menores para você olhar melhor cada módulo, né, e controlar melhor. E tem gente já tentando trabalhar com ajustes de suplemento para os animais, para não ter que ficar tirando e colocando animal numa pastagem. Então, se tem um veranico, ao invés de tirar o gado da minha pastagem, ou parte dos animais da pastagem, reduzir o tamanho do lote, porque o veranico faz o capim crescer menos, eu tenho que diminuir a demanda, reduzir o número de animais, tradicionalmente é o que se fazia. Uma alternativa agora é, se eu faço suplementação dos animais, na pastagem, por que não aumentar um pouco também a quantidade de suplemento? Para gerar mais efeito substitutivo, né? O animal vai consumir menos pasto, o que é coerente numa época, no momento que o pasto parou um pouquinho, reduziu um pouquinho seu crescimento. Voltou a crescer mais, diminua a dose de suplemento. É claro que você é mais especialista do que eu, tem que ver, né, até que ponto é possível fazer isso sem, claro, prejudicar, né, o animal, as metas de desempenho, saúde ruminal, enfim. Mas é uma possibilidade bastante interessante para facilitar o manejo do pastejo, ao invés de ficar tirando, colocando animal, misturando animal de um lote para o outro, né? Quem sabe, quem trabalha com alimentação tem essa oportunidade. Dessa ótica, por exemplo, se a gente entender que vão ter variações na taxa de crescimento do capim, pode ter um veranico e tudo mais. Obviamente, fugindo de situações extremas, tá? De situações críticas, vou falar numa média aqui geral. Mas, por exemplo, pensa lá, uma altura de entrada de 30, se eu não estou errado na conta, que eu vou rebaixar 40%, eu rebaixo até 18%. Então, tem lá como meta 30 e 18. Se eu assumir esse range, eu não posso tomar como valor assim, eu tenho que estar manejando nesse espectro. Então, assim, eu não preciso necessariamente entrar com 20, com 30, eu posso entrar com 25. E não necessariamente eu preciso sair com 18, eu posso sair com 20. Então, entendendo isso, assim, porque pelo que assim, na minha concepção, se eu entrar depois de 30, eu vou estar perdendo porque o acúmulo de forragem não vai ser mais efetivo em termos de folha e tudo mais. Eu posso piorar a estrutura, começo a alongar como tem inflorescência, então eu vou perder a eficiência de pastejo quando a gente passa do 30 aí que eu estou chamando. Se eu rebaixar abaixo de 18, né, estou considerando que 40%, eu começo a agredir a planta, consumir folha residual ali para lá fazer fotossíntese e se restabelecer, eu vou retardar o crescimento da planta. Então, se eu tenho essa faixa e eu manejar os animais dentro dessa faixa, ora rodando mais rápido, ora rodando mais rápido, ora rodando mais devagar, eu não me ajudaria a resolver esse problema? Sim, com certeza. Você tem uma flexibilidade, né, para você, né, fazer
controle do pasto, manejo do pastejo. Isso ajuda bastante no dia a dia, né? E, de fato, não existe um valor único, né? Há um pré-pastejo único. Você tem um valor máximo, que não pode passar além dele, né? Que você falou no exemplo aí, 30, por exemplo. Aí poderia ser um Xarás, capim MG5 ou Xarás, o máximo 30, né? Mas você pode entrar com um pouquinho abaixo de 30. Né? Se der um veranico, o próximo piquete ainda não está com 30, porque cresceu um pouquinho menos, você vai, ainda assim, você roda, né, coloca no próximo piquete com altura um pouquinho mais baixa, tem essa flexibilidade. Mas, às vezes, essa flexibilidade, a gente perde ela e, né, teria que tirar, caso um estresse climático fosse mais acentuado, né? A ideia do 30, nesse caso, seria o máximo acúmulo de folha verde. Mas quem falou que você tem que acumular o máximo de folha verde para colher? Porque a gente está colhendo o crescimento, porque a gente não colhe o crescimento do pasto. Sim. Essa é a lógica, né? Porque assim, a gente não precisa esperar acumular o máximo para colher. Você pode colher antes de acumular o máximo. A gente até, Matheus, a gente sabe que a gente não deve passar desse valor máximo para não ter produção de talo e material morto no pasto, né? Agora, eu posso até baixar a altura, e geralmente eu tenho um valor máximo, então, né? Nesse exemplo nosso, 30 centímetros. Eu poderia baixar até 70% desse valor máximo, né? Que daria, nesse nosso exemplo aqui, dá 21, né? Centímetros. Então, de 21 até 30, a produção de forragem do capim não varia, né? Você não estaria prejudicando o crescimento. Há uma flexibilidade em valores de altura pré-pastejo, né, que não prejudica o crescimento do capim, do pasto. Ele também tem essa flexibilidade, né? Tem uma faixa de altura pré-pastejo que, se eu manejar, o capim não sente, não reduz crescimento, produção. Né? Ou seja, você tem um manejo de saída que deixa um resíduo mais alto, o pasto tem uma taxa de crescimento maior do que se eu fizer um manejo que eu tenho uma taxa de saída mais baixa, mais agressiva. É isso? Eu estou falando só de altura pré-pastejo, para entrar. Aí, depois, no nosso exemplo, voltando aos números aqui do nosso exemplo, você pode entrar com 30 ou com 21. 21 que é 70% de 30 centímetros. O crescimento é igual. O crescimento não muda. Aí você vai rebaixar, né, durante o período de ocupação, esses dois pastos aí. Se você entrou mais alto, aí a gente recomenda rebaixar mais ou menos no máximo até 50%. É claro, se eu quero melhor desempenho animal, não passa de 40% de rebaixamento, que é os trabalhos do professor Paulo Carvalho. Agora, se você quer explorar um pouco, às vezes, mais taxa de lotação, botar mais animal na área, você pode chegar até um pouquinho mais, passar dos 40% de rebaixamento. Mas você tem valores de pré-pastejo que são flexíveis e não prejudicam a produção do capim. Aí você vai escolher esses valores e vai rebaixar no valor que você entrar, né? Você pode rebaixar seu pasto. Também, novamente, esse nível, esse grau de rebaixamento vai depender da sua meta, do seu objetivo. Quero mais desempenho animal? Não força muito o animal a rebaixar. Quero explorar mais taxa de lotação, colocar mais animal na área, você pode forçar um pouquinho mais. E tem uma série de implicações, até adubação. Quanto mais você rebaixar seu pasto, mais dependente de nutrientes externos você vai ficar, de adubos. Então, se você está numa pastagem que não aduba, o pecuarista não aduba, não quer adubar, não pretende adubar, só solo de baixa fertilidade natural, pense em trabalhar com alturas mais altas um pouquinho, para deixar um pouco mais de sobra, não colher tudo que é produzido, porque aí você vai ter ciclagem de nutrientes, né, naturalmente acontecendo, e vai reduzir a sua dependência de adubos, e a sua pastagem tende a se sustentar por mais tempo, sem degradar. Então, são muitos fatores que têm que ser levados em conta para definir, né, como fazer o manejo com base em altura. E assim, se a gente baixar demais, também a planta demora mais tempo para se restabelecer. Do que... Isso aí naquela sua afirmação está correta, isso mesmo. Um rebaixamento muito intenso prejudica o animal, né? Ele vai ser obrigado a comer aqueles extratos mais baixos do pasto, onde tem mais talo, mais folha morta, às vezes. Ele vai reduzir consumo, reduzir desempenho. Toda vez que você força o animal a rebaixar demais, você promove um prejuízo no desempenho animal, né? E também prejuízo no pasto, que vai ficar com menos folha, vai fazer menos fotossíntese, vai rebrotar mais devagar depois. Né? Eu tenho gostado, assim, eu acabei de gravar o Suplementação na Prática, né? O curso que a gente colocou na Fazenda Academy lá. E eu exercitei muito a questão do 1,2% do peso vivo. E, assim, ele traz uma clareza para algumas coisas, porque eu gosto de pegar uns números e ficar macetando ele. Mas, por exemplo, primeiro dia de pastejo, o animal come a primeira camada do pasto, que é ponta de folha. Quanto de FDN tem ponta de folha? 50. Vamos dar um exemplo aqui. Qual que é o consumo potencial daquela ponta de folha? Vai ser 2,4. 2,4 de algo que
de nutriente, vai ter mais proteína do que porções inferiores. Vai ter maior digestibilidade. Então, qual que é o ganho potencial do primeiro dia de pastejo? Aí a gente vai para o segundo dia de pastejo. A FDN já não é mais 50, vai ser 55. Qual que é o consumo potencial daquele dia de pastejo? Já caiu. Qual que é a concentração de nutrientes daquilo que o animal está comendo? Vai cair. Então, o ganho de peso caiu também. Sim. Olha como eleva o nível de consciência, sabe? Tipo, quando você faz... Como que é mais fácil formar o bocado? No primeiro dia de pastejo ou no segundo dia de pastejo? Como é mais fácil bater meta de consumo? Então, na hora que você põe esse número na mesa, sim, é igual uma criança que põe o dedo na tomada. Coloca porque não tem um nível de consciência. A partir do momento que ela pôs, tomou o choque, o nível de consciência sobe. E a hora que você entendeu essa brincadeira dos números para manejar a pasta, entender como você constrói ganho de peso, você põe o dedo na tomada se você quiser. É ou não é? Perfeito, é aquilo que, novamente, né? Quem faz o pasto é o homem, né? Perfeito. De acordo com a maneira como ele conduz o pasto, né? Tem até um livro que eu botei como título, Você Faz Seu Capim. Ele está lá, como você falou, você pode, na hora de colocar o gado para pastejar, você pode forçar ele a rebaixar mais ou menos, o resultado vai ser totalmente diferente, mas é o mesmo capim. Né? Ele vai te entregar resultados diferentes de acordo com o nível de conhecimento que você está usando para tomar a decisão, para gerenciar aquele pasto. Então, é isso. Tem alguns números que eu tenho exercitado, assim, tá legal. A gente tem discutido com os alunos, que a turma está gostando também, assim, eles estão elevando o nível de consciência, literalmente, da turma para a importância de algumas coisas. E tem alguns assuntos, igual manejo de pasto, quando a gente entende formação de bocado, que o manejo muda o peso do bocado, o animal não consegue bater o consumo potencial daquele pasto, fica tão óbvio, sim, é tão... Meu, por que as pessoas não fazem isso, sabe? E aí a gente tem que trabalhar e levar informação e tudo mais, enfim, é um pouco do papel nosso, né? Exato. Eu acho que falta muito ainda, tem gente que não sabe, né? Não conhece, né? Falta ter essa informação. E depois também a gente tentar fazer com que isso seja adaptável à prática, né? De uma forma mais simples. Hoje nós já temos tecnologias para auxiliar no controle do pasto, como drones, tem várias empresas aí no mercado trabalhando nesse sentido, para usar a inteligência artificial para facilitar a tomada de decisão no manejo da pastagem com base em altura. Então, acho que a gente vai evoluindo, já estamos evoluindo, né? E a tendência é a gente agora tentar contornar, resolver os problemas de operacionalizar isso daí, né? Como fazer isso no campo, e vão surgir soluções, não tenha dúvida. Eu acho que a tecnologia vai ajudar muita gente nesse sentido, para facilitar o processo de controle do pasto. Só se a gente colocar o leitor de pasto lá, já vai ajudar muito a nossa vida. E acho que a gente falou um negócio aqui no nosso bate-papo que eu até então nunca tinha dito, mas é exatamente isso. Porque as pessoas não aceitam 2%, 3% de desperdício no confinamento e aceitam 50% de desperdício no pasto. Acho que é uma... Você que gosta das frases do livro aí, é uma boa colocação essa para a gente ter, né? Porque num lugar se aceita e no outro não, né? Então, a percepção de valor, eu acho, né? Porque eu comentei antes. Eu não sei se eles sabem que uma dieta de um confinamento é cara, né? uhum. Então ele vai, né? Não vou perder um recurso alimentar aí que para mim, eu sei, eu quantifiquei, eu comprei por tantos reais. O pasto ele nem sabe quanto custa, né? Então Uma vez no pasto, até a professora Janaína fala muito isso, né? No pasto é mais barato desde que você colha direito. Exato. Tem barato que sai caro, né? Porque se não souber usar e se o desperdício for alto, ou a lógica do tempo se aplicar a ele, você acumular muitos meses de pasto, é extremamente caro, né? Mas legal. O pasto, como eu falo, né, ele responde ao homem, ao manejo, não tem jeito, né? Ele vai ser bom, ruim, gerar resultado adequado ou abaixo do potencial, em função do quem maneja, né? Tem uma frase que eu até brinco, eu falo assim, ó, diga-me como está o seu pasto, que eu te direi que tipo de pecuarista você é. Porque isso é um reflexo do pecuarista. Não tem jeito, né? Você olha para o pasto, sabe se o cara maneja bem ou maneja errado, cuidado, o zelo, o valor que ele dá àquele recurso alimentar, pasto, né? Eu tenho gostado muito dos trabalhos do professor Fábio Carvalho, lá do Sul, porque assim, eu tenho trazido muito a ótica do manejo do bocado, assim.
E se a gente pensar na ótica do manejo do bocado, a gente vai ter um pasto saudável, porque ele vai estar com a estrutura boa, a gente vai ter ganho de peso, sabe? Eu gosto muito dessa lógica de ter manejar o bocado. Até eu escrevi um texto esses dias trazendo esses números para dar nível de consciência também. Tipo, maneje seu pasto a um ponto que o animal consiga encher a boca. Uma boa argumentação, porque já que a gente não valoriza tanto o pasto, infelizmente, mas se valoriza mais o animal, né? A gente parece até que vê mais, né? Enxerga melhor o animal magro, né? O gordo, né? Com bom desempenho. Então, se eu volto toda a minha ênfase para o animal, o efeito no animal, talvez isso tenha uma força de argumentação maior, né? O cara... o exemplo que eu uso é assim, pega uma sacolinha de supermercado, entra no seu pasto. Marca o tempo que você está gastando para encher essa sacolinha de supermercado, pastejando igual um animal pasteja. Aí entra num pasto bom, faz isso, entra no pasto ruim, faz isso. O tempo que você gastou para encher essa sacolinha é um animal pastejando. Exato. Eu acho que essa é a ideia, né? A gente tem que construir pastos, que o professor Paulo fala, né? Que esteja com uma morfologia, com um jeitão, que facilite o pastejo do animal. A gente não pode dar trabalho para ele. Ele tem que chegar no piquete, entrar no piquete e encontrar o pasto do jeito que ele gosta, que ele prefere, para não ter trabalho. A gente não tem que ficar explorando seletividade animal, ela sempre vai acontecer, mas se eu forçar o animal a ser seletivo, eu estou dando trabalho para ele durante o seu pastejo, né? Então, não posso eliminar a seletividade, novamente faz parte do comportamento do animal, mas eu tenho que fazer com que ele encontre um pasto mais próximo do que ele quer. E aí eu estou minimizando essa seletividade. Essa é a lógica. Isso é um bom pasto. Toda vez que ele encontra uma coisa diferente do que ele prefere, eu vou dar trabalho para ele. Ele vai penalizar profundidade do bocado, ele vai ter que aumentar tempo de pastejo, às vezes, porque você não está num ambiente pastoril tão apropriado, adequado para esse animal, né? Então, a ideia é essa. É interessante que a gente olha o comportamento do animal, a gente já consegue saber se está bom ou está ruim o pasto, né? Porque o animal, ele, pelo comportamento, ele manifesta. E se a gente tem esse entendimento, né, a gente sabe, o pasto está bom, está ruim. Se eu olho o animal pastejando nos horários mais quentes do dia, se eu olho o animal dando muito bocado, um atrás do outro, de forma muito frequente, né, uma taxa de bocado muito alta, isso já liga uma luz vermelha aí, ó, o pasto não está bom, tem alguma coisa errada. Então, só de olhar o animal, a gente também já percebe. Interessante, muito interessante. Tem uma riqueza de informações sobre isso, de novo. A última linha é muito simples. Você não quer saber, assim, você não faz nada de manejo de pasto. Né? Para quem não está ouvindo ainda, não manejo pasto. Faz só uma coisa a partir de hoje, depois de ouvir o podcast. Começa a controlar a altura de entrada e saída. Né? Vai lá no bom de pasto, manda mensagem para o professor Manuel, fala assim, professor, meu pasto é esse, qual que é a altura de entrada e saída? E aplica. Vai revolucionar a sua fazenda. Geralmente, quando você começa a controlar a altura do pasto, tem melhorias de 15%, 20%, até 30% só nisso, né? Só fazendo esse controle a mais de produção por área. Né? Porque você faz o animal colher no ponto certo, o capim, né? Você respeita o capim, não faz ele ser também pastejado em excesso, então ele cresce mais também. Então você beneficia os dois componentes, planta e animal, né? Então isso é muito importante. Agora, a gente falou, tem gente que olha o animal e não enxerga, né? Uma coisa é olhar, outra coisa é enxergar. Uhum. Por isso que, mais uma vez, quem tem conhecimento, quem tem informação, vê além. Né? Uhum. Quem não tem conhecimento, às vezes, ele vê um pasto mais alto, um animal pastejando daquele jeito, para ele não diz muito, porque ele está vendo, mas não está enxergando. Na medida que ele vai se conscientizando, aprendendo mais, aumentando o seu nível de conhecimento sobre o tema, sobre o assunto, ele já começa a ter olhos diferentes, como se você botasse um óculos, né? Ele estava míope, agora ele já não está mais. Então ele começa a enxergar, opa, esse comportamento quer dizer isso. Antes ele não sabia, agora ele sabe. Então, e aí, se ele sabe, né, ele vai naturalmente, né, a chance é muito maior dele intervir para mudar aquele cenário que estava ruim para ficar bom, para ficar melhor. Então, o conhecimento tem esse papel, né, de fazer a pessoa enxergar, não só ver, né, mas enxergar o que está por trás daquele fato que às vezes ele antes não percebia, né? Acho que isso aqui é interessante. Levar nível de consciência porque é essencial, assim, eu tenho gostado muito dessa simplicidade das coisas e enxergar a importância daquilo para alcançar o resultado, né? Por vezes, a gente coloca muito foco no resultado. Qual que é o ganho de peso? Qual que é o ganho de peso? Eu tenho falado muito em foca no processo, o ganho de peso vem.
né? E às vezes focar no processo é entender que o básico funciona, entrada e saída, e não tolere pequenos erros, assim. Acho que assim, se propôs a manejar pasto, se é para mudar de piquete hoje, se é para entrar com 30, não aceita entrar com 35. Porque se entrar com 35, você vai perder a altura de entrada desse e vai comprometer o resíduo do que você está. Então, assim, pequenos erros vão dar problema. Se você se propôs a suplementar o gado, não aceite o coxo ficar vazio. Cuide do bebedouro, né? Então, assim, ações simples, mas se você respeitar a simplicidade e não tolerar pequenos erros, o resultado com certeza vai aparecer. Fazer bem feito, né? Se você se propõe a fazer, faz de forma correta, né? É um arroz bem temperadinho, assim, sabe? Aquilo que nós falamos, que eu falei antes, né? Às vezes a tecnologia ela é boa, funciona, mas se você usar de forma certa, aí começa a usar errado, aí começa a falar que não dá certo, mas não é a tecnologia que é o problema, às vezes é quem usa a tecnologia, né? Que às vezes não está fazendo o uso adequado da ferramenta. Então é muito importante fazer bem feito, né? O básico bem feito, né? É fundamental. O professor, para não deixar passar assim, falamos bastante de controle e tal, águas, pasto crescendo, mas daí a gente tem, infelizmente, o período da seca, né? Todo ano tem seca, muito produtor acho que esquece, só lembra que tem seca quando ela acontece, e a gente cai lá em ter alguma estratégia para ter forragem para essa época do ano. Né? Uma delas é o experimento. E aí eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre, tem manejo para a gente aplicar no período da seca? Sim, o pessoal fala que a seca é o principal problema da pecuária nacional, né? Eu discordo. Eu acho que o problema é a falta de planejamento diante da seca, né? Porque é um fato, é uma realidade, não tem como correr. Inclusive, tem até a perspectiva de que o período de seca em muitas regiões vai aumentar nos próximos anos, né? Por conta dessas mudanças climáticas. Então, é uma realidade que está aí e, em alguns cenários, estão prevendo que essa realidade vai se acentuar. Mais prolongado vai ser essa seca, então a gente tem que se adequar diante dela. E ela é previsível, né? Porque tem todo ano. Então, facilita o nosso planejamento. Né? Vai acontecer, isso é certo. Né? E aí tem que fazer um bom planejamento alimentar. E, como você falou, Matheus, uma das estratégias é o diferimento da pastagem ou vedação da pastagem, né? O pessoal conhece, a gente conhece como produção de feno em pé, enfim. Mas essa é uma estratégia de manejo do pastejo, em que a gente, no final da época chuvosa, do período das águas, a gente escolhe uma área de pastagem na fazenda, a gente retira os animais dessa área. Então, essa área sem animais, sem pastejo, né, nela o capim vai crescer, eu vou ter acumular um estoque de massa de forragem que eu só vou voltar a usar, colocar os animais para pastejar lá na época seca do ano. Então, eu consigo ter pasto na seca, né, para atravessar esse período de seca. Então, é uma alternativa, dentre outras, né, que a gente tem, para ter uma oferta de volumoso, de forragem para o rebanho no período de seca. Tá? Então, existe essa possibilidade de usar o diferimento no planejamento alimentar desses sistemas de produção. Aí exige um manejo, sim, né? O problema é que o pessoal faz experimento de qualquer jeito, sem critério. Eu falo que o manejo da seca ele não acontece durante a seca, né? Ele acontece antes da seca, que é quando a gente faz a estratégia de diferimento. E assim, quando a gente pensa em diferimento, o que seria assim, o feijão com arroz do diferimento bem feito? Porque, assim, falando de diferimento, é tirar os animais da área para acumular forragem, né? Ela vai produzir, e lá quando faltar, a gente tem uma área que está com uma massa de forragem produzida. É só fazer isso? Ou tem diferença quando a gente pensa no manejo do diferimento? Tem. Mais uma vez, a importância de como fazer. O diferimento é isso. O que é diferimento? O que é isso? Mas agora, como que eu faço isso? Aí que é o X da questão, né? É que gera o impacto aí, o resultado que eu vou ter lá na seca. Então, tem que ter um critério para você fazer o diferimento. E são vários aspectos que devem ser considerados na hora de eu fazer esse diferimento da pastagem. Vai desde a escolha do capim mais adequado para trabalhar com diferimento, né? A gente passa também pela questão da altura do pasto no início do diferimento, que é muito importante. Vou fazer o diferimento, né, naquela área que eu escolhi, qual vai ser a altura inicial do capim quando eu for tirar os animais para iniciar esse período de diferimento. Isso é importante. É o tempo que o pasto fica diferido, esse tempo de vedação também tem um impacto muito grande no tipo de capim que eu vou ter lá na seca. Tá? Eu posso fazer adubação, é possível fazer adubação na pastagem que vai ser diferida. Então, entra uma outra estratégia de manejo. Depois, lá na seca, né, posso trabalhar com suplementação. Então,
quando eu penso em produção animal em pastagem diferida, tem muitas ações de manejo que podem, muitas das vezes, devem ser executadas para que você produza um pasto diferido de melhor qualidade na seca, que vai ter um impacto no desempenho do animal, mesmo que suplementado, né? A gente acha que assim, faça o diferimento de qualquer jeito, eu gero massa na seca, depois eu corrijo com suplementação, né? O importante é ter massa. Eu vi a gente falar assim. Aí eu dou suplemento que eu contorno a baixa qualidade do pasto. Mas a gente sabe que se o pasto for diferente lá na seca, mesmo suplementando, o resultado do desempenho animal muda pra caramba. Né? Então tem que fazer com critério, né? Tem todo um passo a passo, né, que a gente pode seguir para fazer um diferimento bem conduzido. Mudar para a gente passar rapidinho assim pelos pontos, para o pessoal ter meio que um arroz com feijão assim. Falou aí, né? Alguns pilares, mas vamos lá. Primeiro pilar, tipo de forragem. Qual que seriam as forrageiras aí mais indicadas para a gente pensar em diferimento? Tá, ó, eu gosto muito de recomendar capins de porte baixo, de menor altura natural, porque ele tem um talo mais fino. O diferimento do capim vai ficar um tempo longo em crescimento. Se ele tiver um talo mais grosso, ele tende a gerar um pasto diferido lá na seca, que dificulta o pastejo, o consumo do animal. Então, capins de porte baixo que não pendoem, não floresçam durante o tempo de diferimento. Então, alguns capins têm o pico de florescimento, de pendoamento, após a época de vedação. Aí, se isso acontecer, você vai ter um pasto que pendoou demais, mas quando ele pendoa, ele alonga o talo do capim, gera um pasto pior lá na seca. Então, evitar capins que pendoem durante o tempo de vedação. Ele tem que pendoar antes. Né? É outra característica. E capins que produzem um pouco no outono, né? Crescem um pouquinho melhor no outono. Tem diferenças também entre os capins, em termos de produção no outono, que é a transição das águas para a seca, nesse período que a gente faz o diferimento. É bom ter capins que cresçam melhor. Né? Não vai crescer tanto igual a primavera e verão, mas ainda tem um pouco de crescimento no outono para acumular uma massa de forragem lá para a seca. Quais os nomes para a turma? Certo. As braquiárias são excelentes opções de modo geral, né? Dentro do gênero, braquiária é uma boa opção. Aí dentro das braquiárias tem as cultivares, as espécies, né? Então, opções de braquiárias para o diferimento, a gente poderia citar capim paiaguás, a gente pode citar também o próprio braquiarão, dá para fazer a vedação, diferimento com braquiarão, capim piatã, né? Eu posso trabalhar com qualquer braquiária, eu posso trabalhar. Algumas pendoam muito a partir de abril, maio, aí eu teria que fazer um ajuste no manejo para não evitar que ela pendoe tanto. Eu posso trabalhar com altura mais baixa, por exemplo, no início do diferimento, isso ajuda bastante o capim não pendoar durante a vedação, durante o diferimento. Mas as braquiárias, em geral, elas são boas opções. Tá. E a ideia do rebaixamento é para rebaixar o pasto, para daí a gente ter um acúmulo de folha, seria isso? Quando a gente pensa em fazer um rebaixamento do pasto, também não tem assim regra, tá? Receita. Tem que trabalhar com pasto mais baixo, depende do objetivo do pecuarista. Mas se ele está pensando em ter um pasto de qualidade lá na seca, porque ele quer colocar um animal em que ele quer maior desempenho do animal na seca, é interessante fazer esse rebaixamento para eliminar a forragem velha, broto de capim velho, tá? Esse broto de capim velho, se ele tem seu ponto de crescimento, a gente chama de meristema apical, eliminado, consumido pelo animal durante esse rebaixamento, ele tende a morrer. E broto velho é o broto que mais tende a pendoar. Então, se ele morreu, você vai ter poucos brotos propensos a pendoar, a florescer, né? Isso é interessante para melhorar a qualidade do pasto. Aí, quando você rebaixa o pasto, elimina broto velho, incide mais luz na base da planta, radiação solar chega na base da planta e estimula broto novo. Broto novo, além de pendoar menos, também tende a ter melhor valor nutritivo. Então, você gera um pasto lá na seca com perfil de brotos mais jovens, menos velhos. Por isso que esse pasto na seca ele fica com uma morfologia, com valor nutritivo melhor, e quando o animal está em cima, pastejando, né, ele tem uma expressão, um maior desempenho. A gente fez só um exemplo, um trabalho de pesquisa lá na Universidade Federal de Viçosa. Nós diferimos o braquiarinha, capim braquiarinha, com 10, 20, 30 ou 40 centímetros de altura, por 70 dias. O período de vedação foi o mesmo. Aí, na seca, a gente mediu o desempenho dos animais, né? Para cada 10 centímetros a menos de altura inicial do pasto, para cada 10 centímetros que eu rebaixava meu pasto no início da vedação, do diferimento, os animais ganharam 40 gramas a mais na época de seca, de desempenho. Não. Porque esse rebaixamento gerou um pasto melhor, e quando eu coloquei o animal, ele desempenhou mais. Né? Mas, enfim, como eu falei, né, se esse fosse o objetivo, é uma estratégia interessante, rebaixar o pasto antes de diferir. Tem gente que tem que ter muita massa, né? Aí, se você rebaixa demais, você pode ter pasto de qualidade, mas com a quantidade um pouco menor. Né? Aí você tem que ver se você vai precisar de mais massa de forragem na sua região, na sua fazenda, porque o período de seca é muito prolongado, né? Então, cada caso é um caso e vai exigir essa tomada de decisão específica, né, com relação à altura do pasto, no início do todo diferimento. Para a turma ter aí, para não sair fazendo loucura,
é entender o mês que está diferindo, né? Porque pasto a 10 centímetros lá no final de abril, não vai crescer pasto, né, amigão? Daí você não vai querer vir no podcast aqui e xingar a gente para falar que a gente fez loucura. Então, assim, o que eu vejo, Manuel, vê se até você concorda comigo, assim, tem outro trabalho seu que eu cito muito ele, que é um que você diferiu em diferentes meses, acho que foi janeiro, fevereiro e março, e você colocou os animais para pastejarem em junho, ou julho, alguma coisa assim. Foi início de julho, uma mestrada, foi. Ficou tempos diferentes de diferimento. Se eu não estou enganado nos números, quando você diferiu por mais tempo, você tinha 11 mil quilos de matéria seca e por menos tempo, algo perto de 6 mil quilos de matéria seca, né? Um muito mais massa que o outro. E aí, quando a gente olha, os animais foram suplementados, eles comeram 600 e poucas gramas, e a diferença no ganho de peso foi assustadora, né? Foi, um ganhou 300 e pouco, e outro ganhou 700 e poucas gramas. Né? Quando tinha mais pasto, os animais ganharam 300 gramas. E quando tinha menos pasto, os animais ganharam 700 gramas. E aí o legal desse trabalho seu é que quando a gente olha a quantidade de folha presente nas três situações, eram muito semelhantes, né? Então, olha assim, ó, qual que é a lógica? E olha que massa, de novo, a gente entender a lógica do consumo do bocado. Assim, ó, a gente tinha três situações com a mesma quantidade de folha, porém massas diferentes. Ou seja, como estava a estrutura do pasto. Fecha o olho aí, imagina. Né? Você põe em 5 mil quilos, você põe a mesma quantidade de folha que vai ter em 11 mil quilos. Onde está mais disponível, mais fácil de o animal formar o bocado. Uma vez que eles comeram todos a mesma quantidade de suplemento, a diferença no ganho vem de consumo de pasto. Sim. Simples assim. Se todo mundo comeu 600 gramas, a diferença no ganho de peso foi simplesmente resultado da diferença de consumo de pasto. Aí você começa a entender, assim, ó, por que eu tenho que ter um pasto bem manejado para formar bocado? Por quê? Porque se formar bocado, come muito. Se come muito, ganha mais peso. Ponto. Em pastagem, o principal determinante de desempenho é consumo de pasto, né? Assim, vamos pensar num sistema com mais aporte de pasto do que suplemento. Claro, se você tiver um nível muito grande de suplemento, né, fazendo parte do consumo diário, aí talvez o pasto ainda é relevante, claro, né, mas o papel do pasto, quando ele é maior na quantidade ingerida, né, o efeito é muito perceptível, né. E nesse trabalho, é interessante, Matheus, eu lembro que quando eu estava no final da minha graduação ainda, eu estava conduzindo, foram 2 anos, né, de trabalho. Aí, na hora que a gente teve aquele pasto diferido em janeiro, ele ficou 160 dias. É um extremo, tá? Não se recomendo fazer isso, não, para a região de Viçosa. Mas ele tinha muita massa. Quando eu botei o animal para pastejar, capim braquiarinha com 1,5 m de altura, né? Passou 30 dias, aquilo tombou tudo. Né? Com a movimentação do animal na área, né, aquele capim foi acamando, tombando, você tinha pasto com 35, 40 centímetros de altura, compactado, né? Tudo tombado, né? O animal literalmente fuçava para procurar a folhinha verde, entremeada naquele material morto, aquele talo, né? Então estava difícil o pastejo do animal, né? Ele estava com dificuldade para consumir e aí consumiu menos mesmo. Por outro lado, aquele pasto, né? Eu até brinco com meus alunos, eu mostro a foto quando os animais entraram para pastejar, o pasto ferido foi em abril, final de abril, usei em julho, ficou 70 dias de ferido. Eu brinco assim, isso aqui estou na seca ou estou nas águas? Parecia que era um pasto de águas, né? Porque ele estava com 30 e poucos centímetros de altura, braquiarinha, toda em pé, sem tombar, cheio de folha, muito mais folha viva, né? Proporcionalmente à massa de forragem, e facilitava muito o animal pastejar, né? Porque aí se facilita o pastejo, aumenta o consumo, aumenta o desempenho, né? Independente do suplemento que você usa lá, né? Vai ter um impacto no desempenho. E eu acho que me deixou muito feliz esse trabalho, porque a gente conseguiu mostrar que o pasto é importante, não é só suplementar, né? Antigamente o pessoal tentava corrigir erro de manejo de pasto com suplemento, aquela ideia, tem que ter massa na seca. Aí o desempenho eu consigo com suplemento. Mas aí a gente mostrou, né, com números, né, de que, olha, o pasto também impacta. E manejar pasto é tecnologia de processo. O que eu vou gastar mais? É tempo de vedação. Né? Não estou gastando insumo, é uso de insumo intelectual, conhecimento aplicado e gera, sim, também melhoria em desempenho, não é só tecnologia de insumo, né?
Claro que as duas andam juntas, não é uma ou outra, as duas, né? Uma tem que beneficiar a outra, né? Porque o pasto também tem limite, né? Mas, e a enfim. lógica é essa, né? Assim, a gente suplementa, não é para corrigir erro de manejo de pasto. É. A gente, até citando o professor Deno Detman aqui, a base da suplementação é potencializar a degradação de fibra no rumen, produção de ácido graxo, síntese microbiana e consumo de matéria seca. Exato. Isso aí. É o primeiro nível de suplementação é fazer isso. Depois a gente pode buscar outros efeitos. E ainda assim, dentro deles, o manejo do pasto é importante. Sim, exato. Esse resultado do meu mestrado foi interessante, que ficou bem evidente, né, o efeito, porque o pasto foi muito diferente um do outro, né? Então, eu criei um contraste bastante intenso, aí pegou um efeito bem legal. E Eu mostrou acho que o grande desafio de diferimento é, por mais que seja simples falar em diferimento, a lógica, né, tira o animal, deixa o pasto crescer, nesse clima louco que a gente vive, que cada ano está de um jeito, acertar qual que é o momento do diferimento para ter aquela massa de forragem, assim, com melhor formação de boca. Meta, né? Porque a gente tem assim, a gente está falando ali, períodos de 60, 80 dias, vai pegando esse trabalho do seu mestrado, para ter essa massa, esse pasto mais folhoso, por mais que seco, mas mais folhoso, né? Que acho que vem da mesma lógica, se a gente fizer um rebaixamento mais baixo, vai acumular mais folha ali. Então é o equilíbrio, acho que entre a altura inicial versus o tempo que a gente vai ficar com o pasto diferido para gerar essa massa. Aí, beleza, você entende assim, então eu vou rebaixar meu pasto lá em abril para usar ele em julho, para ficar 60 dias diferido. E aí você pega um ano que a seca vem castigando. Aí o desafio. O diferimento é totalmente dependente do clima. Hein? Se o clima varia, você tem um risco inerente à técnica. Isso tem que ficar claro. Em regiões que têm climas muito erráticos, né, variáveis, eu até recomendo não coloque todas as suas fichas no diferimento apenas. Faça diferimento, se for adequado para você, mas também tem uma outra reserva. Uma capineira de cana-de-açúcar, de capim-elefante, nas águas tem uma lavoura para silagem. É sempre interessante diversificar até nas estratégias para produzir alimento para seca. Não ficar dependendo só de uma. O experimento é isso aí, é muito dependente do clima. Né? E aí, para você também, uma alternativa, diante dessa situação de clima muito mais desafiador, né, é você procurar fazer o diferimento não tão tarde. Né? A gente tem uma regrazinha que a gente fala assim, faz o diferimento 30, 40 dias antes de acontecer o fator climático que mais atrapalha o crescimento do capim. Tá? Então, tem região que a temperatura baixa, abaixo aí de 15, 17 graus Celsius, o capim já trava o crescimento. Então, tem que fazer antes, 30, 40 dias antes daquele mês que faz frio. Ou tem a chuva, né? Também outro fator climático importante. Então, se para de chover na minha região em abril, vou fazer 30, 40 dias antes do diferimento para você ter crescimento na quantidade. Mas como tem variação entre os anos, né? Se você está numa região como essa, pense em trabalhar, às vezes, não com 30 e 40 dias antes, 60 dias antes de você ter a parada das chuvas, né, tradicional na sua região. Porque tem ano que vai parar mais cedo essa chuva. Aí você não fica tão... Mas aí fica mais difícil a gente controlar o jeitão do pasto que eu vou ter lá na seca. Diferido, né? E normalmente, qual que é a porcentagem da área que eu faria um diferimento, assim, sem querer cravar, mas tendo um número com referência, e aí, dessa porcentagem, eu faço tudo de uma vez ou eu faço ela de forma escalonada? Um valor de referência aí, mas assim, muito variável também, tá, Matheus? Uns 30%, tem gente que faz até com 40% da área. Depende, de cada caso é um caso, mas enfim, 30%. Aí você pode fazer ela de forma, a gente chama escalonado o diferimento. Na área que você selecionou para fazer o diferimento, né, você pode dividir ela em piquetes, se ela já estiver dividida em piquetes, ótimo, né? Ou pode usar cerca eletrificada para facilitar, e você pode fazer o diferimento de um ou dois piquetes mais cedo do que outros. Né? Então, você pode diferir um piquete, por exemplo, no mês de início de março, para usar no início da seca. Outra área, outro piquete daquela sua pastagem que você vai diferir. Você faz o diferimento mais tardiamente, em vez de início de março, faz no início de abril, para usar mais para o final da seca. Então, é possível fazer dessa forma também. Experimento parcial, escalonado. Você tende a gerar pastos melhor. Você falando, o que me veio na cabeça assim, é como se a gente estivesse programando a nossa rotação de seca, escalonando o diferimento nas águas. Isso, exato. Você falou que comecei a construir exatamente isso na minha cabeça, assim, eu vou escalonando, pensando que eu vou ocupar de formas diferentes durante a seca, o escalonamento que eu fiz lá nas águas. Isso.
Você pode fazer um planejamento. Eu tenho 5 piquetes para usar na seca. Um vai começar primeiro, outro depois. Aquele que você usar primeiro foi diferido primeiro. Né? O que você vai usar na sequência foi diferido mais tardiamente. Aí você vai fazendo esse esquema, como se tivesse um rotativo lá na seca, na sua área. Né? Ô, Manuel, o que seriam outras opções, assim, além do diferimento para seca, para um pecuarista pensar em trabalhar? Tá. Eu costumo dividir as alternativas para seca, né, em aquelas em que o próprio animal vai colher o alimento, né, então, através do pastejo. Então, você pode ter, além do diferimento, quem trabalha com integração lavoura-pecuária pode ter o pasto safrinha. Ele tem, após a colheita da safra, ele tem lá o cultivo de um pasto que vai usar na entre-safra, na seca. É uma opção. Quem tem condições de trabalhar com irrigação em regiões que a temperatura é alta, né? Você tem via irrigação, pasto também na seca. Se você tem irrigação, mas a temperatura é baixa, uma opção é trabalhar com forrageiras de inverno sobre a semeada, no pasto tropical. Ela tolera frio, mas tem que ter água. Então, outra opção é pasto na seca, também, forrageira de inverno, para quem tem condições de fazer isso. O que mais a gente pode ter de pasto na seca? Se eu estou esquecendo Uma ideia que, até pegando a conversa nossa de hoje, é assim, ó, melhore seu manejo de pasto de águas, colha mais forragem, né? Para que a gente melhore a eficiência de colheita, você tem a mesma área e o mesmo número de animais, vai sobrar pasto, certo? Se você tem a mesma área, o mesmo número de animais com maior eficiência de colheita, vai sobrar, exato. Vai sobrar pasto. Aí, na verdade, se sobrar, sua eficiência de colheita não vai ser tão alta, percebe? É que eu penso assim, ó. Por exemplo, eu tenho uma área da fazenda, eu vou concentrar os animais numa área, eu vou fazer um rotacionado, por exemplo, para otimizar a colheita de pasto. Vai me sobrar uma outra área. Essa outra área eu posso, por exemplo, fazer 2 cortes e produzir silagem de capim. Pode. As opções. E isso ajudar a sua lotação de seca continuar e ter um volumoso para trabalhar na seca. Sim. Então, assim, eu corrijo um problema que eu tenho. Às vezes eu não consigo pegar uma área e dividir ela toda em piquetes, eu divido uma área menor, faço um rotacionado ali, otimizo a eficiência de colheita e a outra área eu colho para fazer silagem. Sim, é uma opção. Trabalhar com silagem, como eu falei, capineiras de cana-de-açúcar, capim-elefante, né? Então, o importante é ter uma estratégia, até adubação nitrogenada estratégica, né? Uhum. Se for adequado, tem que avaliar, né? Cada caso é um caso, mas é possível também, no final das águas, fazer uma adubação para estimular crescimento de outono, até mesmo na pastagem que você vai diferir, é uma possibilidade, sempre tentando ter mais forragem na época seca do ano. E como eu falei, quanto mais estratégia, mais do que uma é sempre interessante no sistema de produção, para você não ficar muito à mercê dos riscos climáticos, né? Que cada ano está mais difícil, está desafiador, né? Esses riscos climáticos. Show. Professor, vamos para a parte final nossa aqui. A gente falou bastante coisa. Talvez vai ter que ter um segundo episódio daqui a um tempo para a gente falar mais de diferimento, porque se deixar entrar no assunto aí, a gente vai longe e vai passar muito. Vamos bater umas 3 horas aqui e você não vai conseguir buscar seu filho no colégio. Mas vamos lá. Assim, é um momento agora que eu gosto muito assim aquelas perguntas e respostas rápidas, sabe? Acho que era uma das coisas que quando eu pensava em ter um podcast era para chegar esse momento de fazer as perguntinhas. Até agora eu coloquei o Gustavo e o Rafael em saia justa. Espero não te colocar Agora minha aqui. vez, então. São perguntas assim, é muito mais para a gente pensar em pecuária, tá? Então eu vou te colocar algumas situações para a gente pensar e entender como às vezes sai algum insight aí que o Manuel compartilha com a gente. Mas vamos lá. A primeira delas é assim, ó, se você tivesse a oportunidade de colocar uma frase em toda a porteira de fazenda pecuária no Brasil, que frase seria essa? Essa aí, para mim, eu acho que é uma frase que eu tenho trabalhado muito com os meus alunos recentemente, é você faz seu capim. Colocaria isso. E aí, como consequência, você faz desempenho animal, você faz, enfim, os demais elos da cadeia. Mas é isso. É mudança de mentalidade, conscientizar de que a forma como ele cuida do capim é que vai gerar o resultado que ele vai obter. Legal. Você faz seu capim, isso? Boa. Quando a gente pensa assim, em manejo de pasto, né? Qual foi a coisa mais estranha que você já viu ou ouviu falar? Estranha? A gente já viu bastante coisa diferente, né?
Estranha. Uma vez, assim, eu sempre estudei, né? E não tinha às vezes ficava muito tempo sem ir em casa, né? Então, eu já cheguei em casa, meu pai falou assim, plantei uma área com Tanzânia. Chego lá, é Mombaça, porque comprou semente barata. Então, você toma um susto, né? Como assim? Não era Tanzânia, agora é Mombaça? É questão de idoneidade da firma que vende a semente, às vezes compra gato por lebre. Estou lembrando aqui. Eu já vi, por exemplo, pensando em silagem, né? Não muito minha praia, não, mas eu já fui na fazenda que o cara usou lona dupla face, né? Branca e preta, mas fez ao contrário, botou a preta para cima, a branca para baixo. Umas coisas meio bizarras. Teve uma vez um senhor lá na minha terra natal, né? Eu fui para lá, ele tinha plantado um milho junto com um capim. Recolheu o milho e ia ficar o capim. Uma área pequena, eu falei para ele assim, tá bonita, né? O capim pegou bem junto com o milho. Aí ele virou para mim e falou assim, e olha que teve eclipse. Não disso. Eu falei, caraca, teve eclipse. Eu fiquei assim sem saber, porque tá certo, né? Reduziu a luminosidade, mas é por tão pouco tempo, mas na cabeça dele eu fui pesquisar depois, eu não encontrei nada assim muito que impacta tanto a produção. Mas assim, são fatos que a gente escuta no dia a dia aí que chamam a atenção, me marcaram, digamos assim. Por hora que eu estou lembrando é isso, Matheus. Quando eu te perguntei, o que veio na minha cabeça foi: deixe seu pasto sementear para. Tem muito erro, mas é até triste dizer isso. Ele nem surpreende a gente, porque se torna tão comum, né, os erros, a gente sabe que é errado, mas assim, a gente vê tanto, né, com tanta frequência que acaba não causando estranheza para a gente pelo fato dele ser tão comum, infelizmente. Mas tem um monte de erro, infelizmente, que a gente ainda observa, né, outros erros. Bom, vamos lá. Na penúltima aqui, se você tivesse um superpoder para mudar algo na pecuária, o que você mudaria? Eu acho que é o manejador, a pessoa, o homem que está gerenciando o sistema, fazer ele ter consciência, né, buscar mais informação, porque toda transformação vai vir a partir dele. Ele que é o gestor, né, dos demais componentes do sistema. Então, acho que o investimento tem que ser no homem, na qualificação da mão de obra, que é ela que conduz o processo e o resultado vai vir a partir disso, né? Claro, respeitando todas as restrições ambientais, né, que a gente também tá sujeito, mas é o homem que, dentro dos seus limites, ele que vai atuar e alcançar diferentes resultados. Aí. Boa. Vamos ver se eu vou acertar o que você vai falar agora. O Manuel, pecuária em uma palavra? Pecuária em uma palavra? Uma só palavra? É. Manejo. Eu achei que você ia falar capim, mas tá bom. Quase igual. Manejo, vai o capim, vai tudo que você quiser manejar aí. Tem que manejar e cuidar, né? Cuidar, controlar. Tem que ter esse controle. Estou me entendo por manejo. Muito bom. Manuel, obrigado assim, pelo bate-papo. Gostei demais aqui. Acho que saiu muita coisa boa. Para quem está nos ouvindo aí, se pegar 10% do que a gente falou e aplicar, tenho certeza que vai mudar muita coisa dentro da fazenda. Ficou muita coisa boa aqui. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. E realmente a gente está entregando informação de qualidade para a turma. Queria deixar aqui um espaço até para você falar um pouquinho de onde a turma te encontra, falar um pouquinho das suas redes sociais. Sei que você é quase uma biblioteca, tem um monte de livro de qualidade aí que você já fez, já escreveu, que contribuem diretamente com a turma que está no campo. Então, poder falar um pouquinho aí para onde que o pessoal encontra os seus livros, como o pessoal te acha. Fique à vontade aí. Bom, Matheus, eu que agradeço novamente, né, a oportunidade de estar batendo um papo aqui com você. É sempre bom, gosto muito de falar sobre manejo de pastagem. Eu não sou muito de falar, não, mas quando assunto é pastagem, parece que vira outra pessoa, né? Mas eu sou mais reservado no meu dia a dia. É porque eu gosto muito mesmo desse assunto. Então, para mim é uma grande satisfação ter a oportunidade de conversar sobre manejo de pastagem. Então, obrigado. Espero que o conteúdo aí que eu participei dessa nossa conversa possa agregar, né, ser de serventia aí para quem nos escuta. Tá? Mas, realmente, nos últimos anos, eu tenho me dedicado a escrever alguns livros, né, sobre capins, manejo de pastagem. Eu sempre gostei muito de escrever, né, escrevi muito artigo científico, né, até hoje escrevo ainda alguns,
mas é uma linguagem muito limitada, restrita, né, de não alcança tanto o pecuarista, a pessoa que está, às vezes, diretamente envolvida lá no campo. E aí, a partir de 2022, eu comecei a me propor a escrever alguns livros com a linguagem mais simples, procurando fazer uma linguagem mais simples, né, de mais fácil entendimento, mas sempre embasada, né, nos dados científicos. E aí teve alguns frutos, né, ao longo desses últimos anos, né, a gente já tem alguns livros disponíveis, já publicados, né, e eu tenho em mente fazer mais alguns ainda nos próximos anos. Tá? E aí, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais esses livros, esse meu trabalho, né, tem um site, eu posso falar aqui, ou depois vocês colocam? Pode, está em casa aqui. Tá, é www.bomdepasto.com. Aí lá, né, vocês podem conhecer os livros que eu escrevi, que estão à disposição, disponíveis, né, para venda. E também tem minhas redes sociais, que é o @bomdepasto. Só tem no Instagram, tá? Eu não consegui ter ainda disciplina para ficar gravar vídeos no YouTube, porque toma muito tempo, mas tem lá também, a gente sempre posta. O Instagram é um conteúdo mais simples, né? Eu sempre falo isso com o pessoal, é mais para instigar a curiosidade de quem está assistindo, mas sempre procure mais, né, do que Instagram, porque ali a gente tem um espaço muito curto, limitado, para apresentar algo, né, de maior profundidade, né, mais completo, digamos assim. Um conteúdo muito fragmentado, né? Mas, enfim, serve para isso, né, para chamar a atenção, mostrar que tem alguma coisa interessante, a pessoa depois procura, né, outras, se aprofundar mais naqueles temas. Mas também tem, então, o Instagram. Perfeito. Tá? Professor, em épocas de internet, com tanto conteúdo ruim e gente falando besteira por aí, para se cercar de boas pessoas. Então, turma, vocês estão aí ouvindo, sigam o professor Manuel, sigam o Bom de Pasto, porque é informação de qualidade para a gente consumir, né? A gente precisa cada vez mais se cercar de boas pessoas. Professor, mais uma vez, obrigado, foi muito bom. Com certeza a gente e você entregou muita informação boa para a turma aqui. Para quem está assistindo a gente no YouTube, deixa seu like aí, compartilha com os amigos, compartilha esse episódio no grupo de pecuarista aí, vamos levar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal, para quem está ouvindo no Spotify também, se inscreve no canal, dá 5 estrelas e bora para a próxima. Bora, turma!